Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando depois da Copa do Mundo, depois da vitória da França. Foi no sufoco que os franceses apanharam dos paraguaios, mas prevaleceu a força da seleção francesa. Com gol de Mbappé, cobrando o pênalti no segundo tempo, a França está classificada para as oitavas de final da Copa. Vai pegar a seleção de Marrocos. E depois da Copa do Mundo, o assunto é Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos acertando o nosso som, porque o som nesse momento está horrível, mas a gente vai acertar com a nossa equipe técnica, direto aqui do Brincão de Ouro da Princesa, neste sabadão, nos embalos de sábado à noite. Já, 8h30 da noite, a bola rola. Sequência da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com o líder Guarani em campo. Bugrão, depois de 2 jogos fora de casa, onde não venceu nos últimos 6 pontos disputados, apenas 1 ponto somado, tem uma grande oportunidade diante do seu torcedor, na sua etapa de conquistar um resultado positivo. Afinal de contas, encara o Floresta, o time cearense que até iniciou a rodada no G8, mas com os resultados que já foram realizados, neste momento o Floresta é o 9º colocado com 18 pontos. O Guarani viu os times que estão neste momento, ou estavam, atrás, continuam atrás, é bem verdade, porque o Guarani é líder, mas vê times encostarem, e nesse momento o Guarani é o líder. Já tem, por exemplo, a própria Inter de Limeira, que mais cedo venceu a sua partida, também com 22 pontos. Daí, a fundamental importância do resultado positivo. Já, 8h30 da noite, a bola rola aqui no Brinco. Vamos juntos para você ligado no futebol da Bandeirantes, no FM em 85,7, pelos aplicativos e pelo nosso canal do YouTube, com a nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, participe conosco também no nosso chat virtual, na nossa arquibancada, onde você registra a sua audiência. E aí, tá afiado o seu palpite? Deixe o seu palpite e, é claro, no decorrer da transmissão a gente registra a sua participação. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já, 8h30 da noite, aqui no Brinco tem Guarani Floresta. 13ª rodada de um total de 19 nesta primeira fase da Série C. Futebol da Bandeirantes para a nossa liga destacada de patrocinadores e apoiadores. Iga Atacado,
Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Locus Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e confiança para rodar todos os dias. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo na Rádio Bandeirantes Campinas, com todo o nosso timaço mobilizado para levar a melhor transmissão do jogo para você. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo neste sabadão à noite aqui no Brinco. 8h30, a bola rola. Tem Guarani Floresta e as últimas informações do Mugrão, líder da Série C. Alô, alô, Breno Beretta. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, um abraço para você também. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani definido e escalado, e mais uma vez o Jonathan Costa está fora. Com dores no joelho esquerdo, ele ainda não se recuperou. Poupado, quem sabe para a próxima rodada diante do Paysandu. E com isso, o Rafael Donato será o substituto. Agora, um desfalque importante que sentiu nos últimos treinamentos e não conseguiu vir para o jogo, o João Paulo. Ele sentiu a coxa e é grau 2, ou seja, preocupa. O João Paulo vai ficar de fora do jogo de hoje, provavelmente vai perder mais jogos da equipe do Guarani. Com isso, Cauã Jesus vai entrar no meio. Mas quem vai fazer a função do João Paulo? Pelo que eu sei, é o Isaac essa noite. O Maranhão volta para o comando de ataque. Ele que cumpriu suspensão na última rodada, volta no lugar do Luca, que vai para o banco de reservas. E por opção, o Renan Castro permanece na lateral esquerda. O Emerson fica no banco de reservas e o Renan Castro permanece na lateral esquerda como titular do time. Leandro Boles. Boa, direto e reto pro destaque do Floresta, o Lobo Cearense. Como chega o Floresta para este confronto diante do Guarani aqui no Brinco, bebê? Vem de vitória sobre o Barra, o time do técnico Leston Júnior, que nos concedeu uma entrevista exclusiva essa semana. Ele mantém a mesma formação, exatamente os 11 jogadores que iniciaram a vitória diante da equipe do Barra vão iniciar o jogo diante da equipe do Guarani. Os desfalques continuam sendo o Bismarck, que está na transição, e o Guilherme se recupera de uma cirurgia de apendicite. O time vem fechadinho hoje com 3 zagueiros, mas é claro que buscando pontos para se manter no G8 da Série C do Brasileiro, Boles. É esse o objetivo do Floresta. Já já tem bola rolando, 8h30 da noite. Você vem comigo no futebol da Bandeirantes Campinas. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. A galera vem chegando ao Brinco. Noite até gostosa, né? Muita gente chegando agasalhado. Afinal de contas, expectativa de que a temperatura caia. Mas nesse momento o clima é bom, legal, bacana. 8h30, a bola rola no gramado do Brinco. Os comentaristas do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. O Guarani tem o dever de vencer a partida. É o líder do campeonato, enfrenta um time que tem 18 pontos. Não é nenhum time bobo, merece todo o respeito. Mas apesar dos desfalques, eu não posso deixar de lamentar a não presença do João Paulo, que faz falta, não é? O Emerson fica à disposição, o Jonathan não joga também. Então, sorte àqueles que estão entrando. Donatão, todo mundo sabe que é uma no cravo, outra na ferradura. E o Cauã Jesus aparece no meio campo. Na última partida entrou bem. Tomara que dê conta do recado.
Se for o Isaac, o articulador, ok. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do time do Guarani, que para mim é favorito para ganhar o jogo, Bolis. Temperatura de 17 graus, mas a sensação na casa dos 14, 15 graus aqui no Brinco neste sabadão. E a expectativa de Gleger Zorzi, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado. O olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzin, a sua expectativa para o jogo, um grande abraço, boa noite, Gleger. Oi, Bolis, boa noite, um abraço para você, um abraço especial para a torcida do Guarani, ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem bola rolando, né, Bolis? E o Guarani tem um desfalque importante, hein? João Paulo tá fora, sentiu a coxa, não vai jogar, mas mesmo assim, eu concordo com a escalação, concordo com a peça escolhida pelo técnico Hélio Cizenando, vai o Cauã, né, o Cauã Jesus, que é bom jogador, já fez essa função, é um jogador voluntarioso, é um jogador polivalente que joga em diversas posições. O Guarani fica móvel com a presença do Cauã Jesus no meio de campo. Então eu gostei da escalação, acho que é isso, acho que o Guarani tem tudo para vencer o jogo, claro e óbvio que tem que estar muito atento para não ser pego de surpresa como foi naquele jogo lá contra o Confiança. Guarani é favorito, viu, Boli? Boa, este Gleger Zorzin, a galera pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, do Douglas, Daniel de Cambé, tá sempre ligado, torcendo, palpitando, dizendo que o Guarani vence hoje 3-1. Participe conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 8h15, daqui a 15 minutos a bola rola aqui no Brinco. E agora o destaque no plantão âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Edu Sasso. Grande Bolis, um abraço, meu queridíssimo amigo, toda a equipe, um abraço especialmente a você, amigos da Bandeirantes. Olha, é a Copa do Mundo dos grandes artilheiros. Mbappé de pênalti foi suado, mas o goleirão do Paraguai também pegou duas no final, sensacional. França 1, Paraguai 0. Tivemos hoje Marrocos 3, Canadá 0. Então Marrocos pega a França pega Marrocos nas quartas de final. Amanhã, Ulisses Costa para o todo Brasil. Brasil e Noruega, 17 horas, hein? Às 21, México, Inglaterra. O vencedor de Brasil e Noruega pega o vencedor de México e Inglaterra. Na segunda-feira, 16 horas, Portugal e Espanha. E 21 horas, Estados Unidos e Bélgica. O vencedor aqui, os vencedores se encontram nas quartas de final. E na terça-feira, 13 horas, Argentina e Egito. 17 horas, Suíça e Colômbia. Os vencedores de terça também se encontram nas quartas de final. Olha a Série B, quinta-feira, Cuiabá 1, América Mineiro 0 e Fortaleza 2.0. Hoje, Criciúma 1, Sport 0. Novo Horizontino 3, Atlético de Goiás 0. Londrina se recuperando 5, CRB 0 e Bruno Santos, ex-Guarani, fez 2. Gol do Goiás, hein? Gol do Goiás, Cadu Souza. Segundo tempo de Goiás 1, Ceará 0. Nesse momento, Novo Horizontino líder com 30, o Criciúma em segundo com 30, o Vila Nova vai jogar, tem 28. Atenção, na Série C, o Batista transmitiu na TV hoje, Maranhão 0, Inter de Limeira 1. A Inter encosta no Guarani, mas o Bugre vai jogar, mesmo assim, da Guarani. 22 pontos para cada um, 6 vitórias para cada um, no saldo 12 para o Guarani e 2 para Inter. Olha, Maringá jogando, hein? Maringá 3, Volta Redonda 0, Confiança e Barra jogando 1-1 e Santa Cruz e Ituano está 0-0, 20-30. Ferroviária e Caxias, 20-30. Você transmite Guarani Floresta. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Gilberto Sufen no brinco e Alain Zanelato comigo no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Bandeirantes, Leandro Bolle. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, já a bola rola, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui no Brinco, Guarani Floresta. E sem perder tempo, direto e reto, chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante meu bugre. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória na Série C do Brasileiro. Quer conquistar os 3 pontos diante do Floresta. E para isso, o técnico Hélio Cizenando manda a campo Kaique Franço, goleiro e capitão número 1. Na direita, Inayan veste a 30. Na zaga, Maurício Antônio com a 2, Rafael Donato com a 5. Na esquerda, Renan Castro sendo mantido 26. No meio campo, William Farias, número 3, Carlos Eduardo, 15, Cauã Jesus como novidade, 66, Isaac, camisa 21. E no ataque, Cachoeira veste a 11 e Maranhão, número 99. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 70, Emerson, meia dúzia, Ian, 22, Edson, 33, Vitinho, 49, Mineiro, 14, Ralf, 61, Guilherme Paredes, 77, Herbert, 27, Rafael Freitas, 45, Kevin, 19 e Luca, número 9. Foi no dia 9 de novembro, nasceu meu time pra ser campeão. É nosso Floresta Esporte Clube. É o Floresta, time cearense do técnico Leston Júnior, definido e escalado, com Demisson, goleiro número 12. Os 3 da parte de trás, Afonso, número 3,
João Vitor 4, Ivaldo 14, Eliandro na lateral direita, número 15, no meio Matheus 21, Matheus Martins, 17, Nonato, 31 Buga, 13 Garratti e na esquerda Kaique 29 e no ataque Celeri, camisa 18. No banco, à disposição do Leston Júnior, Jefferson 1, Cedric 2, Johnny Douglas 5, Danley 8, Diego Matos 6, Mateuzinho 10, Rafinha 11, Islan 23, Taylor 26, 27 para Marco e 30 para Eduardo. Arbitragem do jogo. O trio é de Pernambuco, Paulo Belense Alves. Paulo Belense Alves é o árbitro, auxiliar número 1, Francisco Chaves Bezerra e auxiliar número 2, o Túlio de Farias Ribeiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Eu acho que é uma grande oportunidade do Guarani se recuperar na competição. O Guarani que vem de 2 resultados, uma derrota para o Confiança e um empate no finalzinho lá contra o Figueirense, um empate heróico, né? O Guarani estava com 1 a menos com a expulsão do Rafael. Eu acredito que essa é a melhor escalação, esse é o melhor Guarani, né? O Cauã Jesus recebendo uma oportunidade na vaga de João Paulo. O Cauã Jesus é um jogador polivalente, né? Ele joga em diversas posições. E quando recebeu essa oportunidade de jogar por dentro, foi muito bem. Eu me lembro aquela partida contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Ele foi muito bem. Eu acho que o Guarani está bem escalado. A gente tem que ficar de olho aqui na estratégia do Hélio, daquilo que ele programou para esse jogo. Vai enfrentar um time que provavelmente não vai vir para cima. O Floresta vai esperar, né, para tentar surpreender num contra-ataque, numa bola parada. Então o Guarani tem que estar muito atento. O Guarani é o favorito. Tecnicamente é o melhor time. Está melhor colocado na tabela, mas tem que ficar muito atento e concentrado, porque às vezes é aquilo que eu sempre digo. Aliás, quem dizia isso era Valdir Joaquim de Moraes. Ficar atento com as pedras pequenas, que é essa que você tropeça. Então, que o Guarani fique muito atento para que não seja surpreendido e vença o jogo. Essa é a minha expectativa. E a sua, CH, um abraço, boa noite. Um abraço, Gleger. Boa noite. A minha expectativa é de vitória, mas não de facilidade. O Floresta, até pela característica dos jogadores escalados, vai jogar de maneira reativa. Posso até estar enganado, mas tenho a impressão, pelo menos assistindo os jogos do Floresta fora de casa, esse é o expediente normal, jogar para esperar o seu adversário. E aí o Guarani vai tomar a iniciativa do jogo. Tem que ter paciência, tem que ter rapidez, né? Organização para poder furar o bloqueio defensivo da equipe do Floresta. Jogo bom para o Guarani se reabilitar. Derrota para o Confiança, empate contra o Figueirense e agora 3 pontos para continuar deixando o Guarani na liderança desta Série C. Sobre os substitutos, eu acho que é isso mesmo. Na zaga tem que jogar o Donato. Na lateral esquerda o técnico mantém o Renan Castro, até acredito que fisicamente, né, o Emerson ainda não esteja 100%. No meio-campo, a principal novidade do jogo é a entrada do Cauã Jesus. Resta saber quem vai fazer a do João Paulo. Se é o Isaac ou se é o Cauã Jesus. De qualquer maneira, o time está bem escalado e tem tudo para vencer o jogo. Boles. Muito obrigado, Carlos Henrique e Gleger Zorzin. A galera tá por aqui. O Rogério tá nos informando, atenção, nossa técnica, que a rádio não estava transmitindo o jogo. O Rogério da Vila Marieta. Acho que a nossa equipe já resolveu a situação. O Paulo tá por aqui, o Guarani vai se perder em Floresta, pegando o pé. Tem mais o Osmar. Enfim, a galera tá por aqui, viu, Bebê? Na realidade não pode, se ele estava acompanhando pelo aplicativo, a rádio não pode transmitir pelo aplicativo o jogo de Copa do Mundo, né? Ah, não, é o jogo do Guarani mesmo. Ah, agora, tá. Agora, sobre, até o CH falava, né, quem vai ser o substituto? Pelo que eu chequei aqui, o substituto em campo do João Paulo fazendo a função de 10 vai ser o Isaac. E o Cauã Jesus vai fazer aquela função de segundo volante. Tem um detalhe também, o Renan Castro, por exemplo, hoje sendo mantido na lateral esquerda, eu tinha até essa dúvida, né?
durante a semana eles treinaram, o Emerson tá treinando. Eu tinha até perguntado esses dias para uma pessoa, olha, o Emerson já tá 100%? A pessoa me respondeu, tá melhor. Ou seja, significa que ele não está 100%. Ele até entrou no último jogo, deu o passe pro gol do Inayan, mas ainda não está 100%. E tem um detalhe, tem 2 laterais pelo lado esquerdo hoje no banco, né? Tanto o Emerson quanto o Vitinho. E o Renan Castro, que está 100%, foi mantido entre os titulares do Guarani. Boa. O que não tá 100% é o gramado, né, Breno? Principalmente aqui do nosso lado, do lado do tobogã, né? Não sei Eles se replantaram, Boles. Eu até trouxe algumas imagens essa semana na tela da Band, porque eles replantaram a parte próxima do gol, dentro da grande área, da pequena e da grande área. Foi replantado, tiraram uma boa parte dos 2 lados, tanto o gol de entrada quanto o gol do placar eletrônico. Eu estava conversando com o alemão agora mesmo, o alemão que cuida do gramado. Ele falou, ó, tá quase 100%, acabou o jogo, a gente depois vai passar o rolo de novo, não tá treinando aqui e nos próximos dias vai ficar 100%. Replantou por conta das chuvas, né? Que a chuva desgastou bastante quando eles estavam atuando, Boles. As 2 áreas, né? Mas eu me reportei também, a questão aqui, não sei se você vai passar daqui a pouquinho, tá passando nesse momento, né? Também replantou. Não sei se é algum sistema de irrigação, algo do não, tipo. Também replantou. Tá também aqui nessa lateral, próximo das cabines de rádio, também replantou. A partir do próximo jogo vai ficar bom, porque semana que vem não tem jogo, joga contra o Paysandu, né? Fora de casa. Boa, tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Brinco, vai começar pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani à esquerda, à direita o time do Floresta, o Bugrão deste primeiro tempo ataca pro gol do placar eletrônico com a camisa verde, a tradicionalíssima camisa verde, camisa pesada do campeão brasileiro de 78, calção branco, meia verde. Do outro lado do Floresta, a camisa branca, o calção é um verde um pouco mais escuro e o meião também branco do time cearense. Vamos juntos, vai rolar a bola, 1 minuto de silêncio, é Zoraide, né? 45 anos de dedicação ao Guarani, nossos sentimentos à família da Zoraide. Apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Boles. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. É o futebol da Bandeirantes, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bora com o Guarani, a Bandeirantes lado a lado com o Bugrão para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje com o seu torcedor voltando à tapa depois de 2 jogos fora de casa, onde perdeu por Confiança e empatou diante do Figueirense. 13ª rodada, depois desta serão mais 6, mais 18 pontos em disputa para o fim da primeira fase da competição. Sai jogando o time do Guarani, quem domina é o Donatão, Rafael Donato. Empurra na quarta zaga para Maurício Antônio, de primeira faz do passe na canhota para Renan Castro. Fica fechado o time do Floresta nesse comecinho do jogo. A bola volta de novo para Maurício Antônio. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou curtinho de novo na ponta para Renan Castro. Domina, puxa a bola e volta para Maurício Antônio. Comecinho do jogo aqui no Brinco, a galera ainda vem chegando, 16 graus nesse momento em Campinas. Domina Renan Castro lá para a esquerda, recolhe, domina, tenta evoluir para o campo de ataque. Parou, prendeu, ele pensou, deixou na passagem para o Cauã Jesus. Ele ajeita, domina na marginal do campo, dá o combate por ali o Celeri, João Celeri, que na temporada passada vestiu a camisa do Anápolis. Inclusive esteve em campo naquele jogo polêmico, onde o Guarani alegou que houve um gol irregular, mas depois a decisão do campo foi mantida. Domina aqui pela direita, Guilherme Cachoeira. Ele arranca, bota na frente, faz o break, empurra pela meia para Isaac. Isaac recolhe, domina praticamente, só o Guarani tocou na bola. Cachoeira para Inayan. Ele recolhe, domina, já tem a marcação, pressão para cima do Kaique. Empurrou pela meia para Cachoeira, levantou para o Cauã. Ele tentou de cabeça, ficou difícil. Na sequência do lance, o Eliandro dá o bote. Cauã vai brigar, tocou por último na bola, a bola saiu, outro marca lateral para o Guarani. A bola bateu por último no Eliandro, então é lateral para o time bugrino bater. 2 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Você ligado conosco no FM em 85,7 pelos aplicativos. O aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, os demais aplicativos tem TuneIn, Band Rádios. Tem uma infinidade de aplicativos para você ter o futebol na palma da sua mão. E uma outra opção é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você pode participar, interagir conosco. E é claro, a gente pede para que você deixe o seu like na transmissão. E na
Inayan tentou forçar o lance aqui na ponta, chega a defesa para cortar, briga pelo rebote, já recupera de novo o time do Guarani, sai jogando de novo o Inayan, recuando para Rafael Donato. Rocha Autopeças, há 35 anos, há 33, em breve 35, 34, depois 35. Hoje 33, oferecendo o melhor para você. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Tenta o ataque o time do Floresta. Recolheu, dominou Matheus Martins lá pela direita. Foi desarmado, já recuperou Renan Castro. Floresta que vem fazendo uma boa campanha dentro da sua possibilidade. Sempre brigando ali pelo G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse momento é o 9º colocado com 18 pontos. Renan Castro recolhe, domina, soltou por dentro. Para a frente, encosta ali pelo meio Isaac. Bola rolada para Rafael Donato. Abre de novo pela direita, Inayan. Recebe para o time do Guarani. Matheus Martins dá o combate. Ele para, prende, segura, faz inversão. Guarani roda a bola com paciência nesse comecinho do jogo, tentando furar o bloqueio defensivo do Floresta. Boa bola para o Isaac, recolheu, dominou, caiu, não houve nada. Recupera o time cearense, tenta a saída rápida, João Celeri. Chegou Rafael Donato, duas vezes, a bola bateu no braço do Donatão, ficou caído o Celeri. Bola sobra ainda para o Floresta e passe errado na tentativa do Garratti. A bola acabou saindo, tá procurando aqui, Garratti, deve ser sobrenome não, é apelido do camisa 13 do Floresta, porque ele chama Gabriel Antônio, viu, bebê? Exatamente, Garratti é apelido. Aliás, você falou do Celeri, o João Celeri, daquele jogo polêmico com o Anápolis, que o Guarani pediu anulação porque tinha um jogador a mais em campo. E sabe quem era o jogador a mais em campo do Anápolis? E quem? É o próprio Celeri. É, por isso que ficou na memória, né? Ele que tá em campo, Celeri com a camisa 18, atacante do time do Floresta. Domina o time do Guarani com Maurício Antônio. Fez o passe por dentro para Carlos Eduardo, chamado carinhosamente pelo Hélio Cizenando de Carlinhos. Ele volta a bola para Maurício Antônio para Donatão. O jogo é concentrado no campo defensivo do Floresta, mas o Guarani não consegue invadir o último terço do campo. Vamos chegar a 5 minutos, 0-0 aqui no Brinco. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. De novo o Maurício Antônio, recolheu o domínio, tá parecendo até França e Paraguai, né? A França ficou com a bola, o Paraguai se defendeu, quase não tocou na bola no primeiro tempo principalmente. Vem de novo o time do Guarani, lá pela esquerda, Renan Castro, a França que agora há pouco eliminou o Paraguai pelo placar de 1-0, gol do Mbappé no segundo tempo, cobrando o pênalti. Jogo que você acompanhou aqui na Bandeirantes com a narração do Pedro Martelli. Tentou passe na ponta, o time do Guarani brigou, Isaac, chegou de qualquer maneira fazendo corte, João Vitor colocando a bola para fora. É lateral para o time do Guarani bater com 5 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco. 1-0, o Guarani tá buscando, né? Tá 0-0. João Celeri fica com a sobra. Ele ajeita, domina no primeiro terço do campo, fez o passe para Matheus Martins, perde a bola. Guarani recupera, partiu com a bola dominada aqui na ponta, lançamento. Cachoeira cruzou para a boca do gol, sobrou a chance, pé canhota, batida, pega Davidson. O William Faria, como elemento surpresa, pisando dentro da grande área. Por espirrada, ele bate com o pé esquerdo. Davidson cai no canto direito para fazer a defesa, Breno Beretta. O chute foi fraco, mas a chegada do William Farias foi boa. Ele que já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro da Série C, os 2 de cabeça, gostando do jogo, chegando à frente, na chegada pela direita do Cachoeira. Primeiro chute a gol do Guarani, tudo igual aqui no Brinco, 0-0. E eu já passo a bola para o nosso especialista, Gleger Zorzin, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. Dá pra gente conceituar e trazer a nota nesta primeira defesa do jogo, e foi do Davidson, Gleger. Não bateu bem o Farias, né? Deu uma chapa ali, a bola foi meio que no meio do gol, mas o Davidson estava ligadão no lance e fez uma defesa segura. Essa daí, 7,78. Aliás, quem te mandou um grande abraço hoje, fez questão, né? Eu encontrei com ele em uma cafeteria lá de Piracicaba, foi o grande... o Gleger tá aqui conosco, Glauber, grande Glauber. Glauber jogou com o Gleger, foram 3 anos, ele me disse, 3 anos de Guarani. Gleger e também o Glauber atuava como zagueiro, volante, e tá sempre acompanhando. Mandou um grande abraço para você, viu, Gleger? Um grande abraço pro Glauber. Aliás, o Glauber, ele foi contratado pelo Guarani, ele veio do União Barbarense, se eu não me engano. Isso. Era um baita de um jogador, belíssimo zagueiro, novo, fez uma carreira muito bonita, era um baita de um zagueiraço. E um cara sensacional. Segue residindo lá em Piracicaba, tá fininho, hein?
Vem pra cobrança da falta o time do Floresta no meio da rua, bomba no meio do caminho, a bola foi desviada pelo Maurício Antônio, se perdeu pela linha de fundo, escanteio pro time do Floresta, bebê. Pelo lado esquerdo, camisa número 13, o Garratti já vai se posicionando para fazer a cobrança. Você falou do Glauber, hoje a gente tem dificuldade de achar jogador que joga bem em uma posição. E ele jogava bem nas duas, hein? Tanto como zagueiro quanto volante, como você citou. Muito bem nas duas e dá saudade, né? Grande Glauber. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Floresta. 0-0 aqui no Brinco. Partiu pra bola, pé direito, levantamento. Donato subiu para afastar a sobra da bola pro time do Floresta. Um chute no canto pra fora. Chute perigosíssimo do Eliandro. Ele recolheu com o pé direito e bateu colocado com a canhota, assustando o Kaique França, Brando Beretta. Deram espaço no rebote, né? O Guarani deu muito espaço, ele tinha esse espaço para chutar pro gol, o Eliandro, mas pegou muito embaixo da bola. Chutou por cima no canto direito do Kaique França, que apenas acompanhou. Início de primeiro tempo aqui no Brinco, 0-0. Você sabe que quem me chamava assim era o meu falecido avô, seu Durvalino Durva, Eliandro. É o Eliandro, o nome do jogador do Floresta. Camisa 15 do time cearense. Ajeita no minuto, o time do Guarani vem para o programa de ataque com o Renan Castro, 8 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, é a Série C, 13ª rodada. Rafael Donato empurra na ponta para o apoio do Inayan, de primeira para a Cachoeira, recolheu, dominou, desarmado pelo João Vitor, zagueirão alto, faz o corte, Celeri com a sobra, deixou para Garratti, ele sai girando por dentro, perde a bola, recolheu, dominou, Carlos Eduardo pela meia para Isaac, está congestionado no comando para Maranhão que não domina. Na proteção da defesa ali do Valdo, a bola fica com o goleiro Deimison. Liga Atacado, grande variedade de produtos no atacado de varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse igah.com.br. Domina o time do Floresta, lá pela direita com o Afonso. Ele consegue o passe para Eliandro. Eliandro girou por dentro para Nonato. Nonato parou, prendeu o olho, pensou, fica com a bola nesse momento o time cearense. A bola chega para João Vitor, ultrapassaria no meio campo. Lançamento longo para Eliandro. Ele ajeita, domina, coloca no terreno, soltou curtinho pela meia para Nonato. Nonato empurrou, deixou na ponta para Buga. Buga abriu para Eliandro, vem cruzamento a meia altura, tira a defesa. Maurício Antônio faz o corte. Rebote fica para Guilherme Cachoeira, dispara, vem trazendo o Bugrão para o campo de ataque. Aí foi numa zona sozinho, né? Isolado fica o Cachoeira. Ele recolhe e domina. Tanto é que ele tem que parar. Para, prende, segura, passa aí Inayan. Pela meia tem Isaac. Prefere passeio por dentro. Quem recolhe e domina é William Farias. Vamos chegar a 10 minutos. Primeiro tempo aqui no Brinco. 0-0 para Guarani Floresta. Renan Castro ajeita, domina com capacidade para cruzar. Ele cruza pro Maranhão. Subiu, afasta João Vitor. Tira lá atrás a zaga do time do Floresta. Ela sobra com Eliandro. Chega Cauã Jesus. Morde, belisca, tenta recuperar. Encosta também Carlos Eduardo. Leva melhor Eliandro, aí tocou mal, já recuperou o time do Guarani, o árbitro pernambucano tá dizendo que tá valendo tudo, mandou seguir o Paulo Bezerra, que é filho do São Paulo, porque ele é júnior, né, bebê? Exatamente, o Donatão, a gente sabe, né, ele é alto, grande, tem 1,93, mas me chamou a atenção, camisa 4, João Vitor, da equipe do Floresta, fui pesquisar. Você tem ideia da altura do João Vitor, zagueiro do Floresta? O Donato tem 1,93, é isso? É, o Donato é baixinho perto dele. Eu acho que ele tem 1,96. 2 e 2. 2 e 2. Olha o tamanho dele, ó. É um pivôzão de basquete, né? 2 e 2. Um dos maiores do futebol brasileiro, né? A gente tem hoje o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, com 2 e 4, mas é goleiro. Cauã Jesus, recolheu, dominou, fez o passe na ponta, vem Guarani, Renan Castro. Poderia até ter cruzado, aí chegou na marcação, evitou o cruzamento o jogador do time do Floresta. Com isso o Guarani roda a bola chega na ponta, Cauã parou, prendeu, olhou, pensou para o Maurício Antônio para Donatão. Donatão abre o jogo com a direita para Inayan. De novo o jogo concentrado no campo ofensivo, aí o Inayan erra o passe, vai atrás da bola, tentou recuperar e chegou por último tocando a bola na disputa com o Buga. Olha a memória, o Buga jogou ano passado aqui no Brinco, vestindo a camisa do Maringá, acho que foi ele mesmo. Ou em outro time, enfim, ele estava em outro time que encarou o Guarani no ano passado. Ele foi para a disputa ali com o Inayan, o outro marcou a falta, inclusive, e pediu calma para o lateral direito, o Bugrino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 12 minutos de bola rolando no primeiro tempo.
E é no tique, hein? No tic-tac do tempo no embalo desta, você eu confirmo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Floresta também 0. É a Série C do Pinheiro. Ô Boris, na abertura eu não falei da Série D de dado, né? Terceira não é melhor fase... nem falar. Deixa quieto. Esquece. Deixa quieto. Deu ruim. Bom, é o seguinte, olha, a finalzinho de Vero Clube São Luís de Juiz 0-0. A Portuguesa do Canindé jogou em Itajaí, né? Marcelo Dias 1, Portuguesa 1. E final em Cianorte 4, 15-0. Aqui vem Guarani, cruzamento para área, Isaac tentou o domínio na entrada da grande área, dominou, rolou pro William Faria, devolveu para Isaac, calibrou, poderia ter batido pro gol. Chegou na marcação o time do Floresta, bloqueou, a bola voltou para Inayan, leva pro fundo, cruzou meia altura, chega o gigante João Vitor, toca na bola, Kaique tira mal, a sobra da bola volta pro time do Floresta, Garratti dividiu com Donato, a sobra da bola volta pro time do Guarani com Maurício Antônio. Falou, microfone aberto, bebê. Você falou do Buga, que você achava que jogou pelo Maringá, realmente pesquisei aí, aqui, jogou pelo Maringá, ano passado enfrentou o Guarani. Vem para o Guarani, para o campo de ataque, Cauã Jesus, também esquerda, parou, prendeu, ele pensou curtinho para Renan, pela meia, para Carlos Eduardo, aí forçou o lançamento, a bola saiu. É só tiro de meta pro Floresta bater, cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade, conta com o Sicredi. Um grande abraço para Capra, José Antônio do Amaral Caprânico, Capra, o Zé Guarani tá sempre ligado. João Paulo Formaggio também está por aqui acompanhando a transmissão, ligado no futebol da Bandeirantes dos embalos de sábado à noite. Placar de 0-0, Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 14, chegamos agora a 14. E aí, CH, quem é que tá melhor aqui no Brincão? O Guarani está dominando a partida, né? Erra poucos passes, está girando a bola de um lado para outro. Acho que o Guarani está organizado. O que tem que acontecer para esse gol efetivamente sair é aumentar a velocidade. O Guarani não pode acabar confundindo tranquilidade com lerdeza. Então precisa acelerar um pouco mais o jogo, mas o Guarani está bem na partida. Boa, esta é a opinião de Carlos Henrique, o bate pesado ao lado de Gleger Zorzin, são os comentaristas do futebol da Bandeirantes Campinas. Por aqui 0-0 para Guarani Floresta. Hoje na tela da Band você acompanha a vitória da Inter de Limeira, hein? O Guarani ainda vai pegar o Leão da Paulista daqui a 2 ou 3 rodadas, ainda nesta primeira fase da competição. A Inter fazendo uma grande campanha, foi até São Luís e ganhou do Maranhão pelo placar de 1-0 e chegou a 22 pontos, mesma pontuação do Guarani. Maurício Antônio aqui domina, ele abre lá, canhota para Renan Castro, parou, prendeu, ele pensou fechadinho, segue fechado o time do Floresta, bola para Cauã, volta de novo para Renan recomeça na quarta zaga, Maurício Antônio, liga na quarta zaga, né? Praticamente o meia, ele recolhe, domina, abrindo a ponta para Renan Castro, prende, segura, encara a marcação do Matheus Martins, deixou na ponta para Cauã, olhou para a área, tem Maranhão tocou pouco na bola, quem tentou tocar e não dominou agora foi o Cauã Jesus, a bola saiu, é lateral de graça para o time do Floresta bater. Locos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Locos, 19 é o código de área 32733760. Locos Materiais Elétricos em Campinas. Você em Campinas, pelas ruas e avenidas desta grande metrópole, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Dá uma pausa na Copa do Mundo e vem com a gente, porque nem tem jogo na Copa nesse momento. Amanhã tem o Brasil, e o Brasil será destaque aqui na Bandeirantes com a narração de Ulisses Costa. Amanhã tem Brasil e Noruega, o Brasil buscando uma vaga nas quartas de final da Copa. E o sonho do Hexa permanecendo vivo no coração do torcedor brasileiro. Agora quem chegou atrasadíssimo foi o Inayan, Bebê. Não, na verdade foi o Cachoeira, né, que tomou o cartão amarelo, foi o Cachoeira. O mais baixinho do Guarani derrubou o grandalhão, o João Vitor, camisa número 4, de 2,2 metros de altura, e tomou o cartão amarelo. Aí o árbitro, eu acho que o árbitro acabou exagerando, não era falta para cartão amarelo, mas ele tomou. Os pendurados no Guarani são Carlos Eduardo e o Herbert, que hoje estão aí à disposição.
O Mirandinha não tá, mas tá pendurado. Boa. Aqui o Celeri tentou o domínio, botou na frente, acabou caindo. O árbitro vai em direção ao Celeri, dá uma conferida e manda ele levantar. Aí o jogo segue, bola pro time do Guarani. 17 minutos, jogo enroscado pro time do Guarani aqui no Brinco, 0-0. Recebe na pela canhota o Renan Castro, bota um pouco mais de velocidade no lance. Parou, prendeu, ele pensou, encostou, pediu, recebeu o Cauã Jesus. Se manda aqui pra direita, aí Nayan pra receber. Nayan para, prende, segura, carrega, a bola tentou levar pro fundo. Falta marcada pra cima de Inayan. O árbitro marcou falta pro Guarani bater, bebê. O árbitro deveria ter dado cartão, né? Pelo critério, segurou pela camisa, deu como se fosse uma gravata nele, no Inayan, pelo lado direito, Celeri. O árbitro ficou só na conversa, não aplicou cartão. Uma falta perigosa pela meia direita, por ali. O Carlos Eduardo e também o Renan Castro. Provavelmente vai o Carlos Eduardo. Vai com ele, Boles. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Ela, bola parada. O Guarani busca o primeiro gol do jogo. Carlos Eduardo com o pé direito. Renan Castro com a canhota aqui na ponta. Ponta direita, gol do placar eletrônico. O Guarani tem falta para bater. 0-0. Autorizada a cobrança, partiu Carlos Eduardo para a boca do gol na segunda trave. Tem um toque para fora! Na segunda trave, Cauã Jesus teve a chance e mandou pra fora, Breno Beretta. Foi na entrada da pequena área, uma jogada ensaiada. Pelo lado direito entrava o Cauã Jesus como elemento surpresa, lado esquerdo, melhor dizendo, de ataque do Guarani. Só que ele chutou pra fora, tava sem ângulo. Desperdiça a principal chance do Guarani. O goleiro já estava batido. A torcida cresce e tem mais Guarani no ataque. Porque saiu jogando mal o time do Floresta. Lateral de graça que o Guarani já cobrou com o Renan. Ele volta a bola para Maurício Antônio. Tem Inayan aqui para a direita, um pouco mais centralizado. Já sinaliza para o Cachoeira abrir. Para, prende, segura, volta por dentro para Rafael Donato. Na loja, na oficina, na estrada. Peça por qualidade. Peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Inayan recebe a quebra direita, tem o William Farias por dentro, tá marcado, William Farias volta a bola para Inayan, Inayan para Isaac, vem buscar na ponta, Isaac para, prende, segura, volta para Inayan, no 2 ali por dentro para o William Farias, toca, pede e recebe. Donato abre na ponta para Renan, Renan para Maurício Antônio, Maurício Antônio tem a passerola dominada, com o pé direito, rola de novo aqui na ponta para Inayan, Inayan bastante acionado, ele parou, prendeu no segundo terço do campo, de novo se apresenta, recebe Isaac, Isaac parou, prendeu, girou, Inayan centralizado, voltou na ponta para Isaac, Guarani busca furar no bloqueio defensivo do time cearense, que se fecha bem o Floresta, lançamento agora do Donato, esticou na ponta para Renan Castro, Renan parou, prendeu, olhou, pensou para Maurício Antônio tem a passerola dominada, Carlos Eduardo mediu e volta a bola para Donato, Donato com o pé direito para Inayan, Inayan recolheu, dominou, tem aberto na ponta Cachoeira, empurra por dentro para Carlos Eduardo, dividiu, foi para mais uma dividida e perdeu para o gigante João Vitor sai jogando, empurrou, lançamento do comando pro Acelera, tem impedido. Em completo impedimento quando ele recebe o lançamento do Buga. Jogou parado aqui no Brinco. Kleger Zorzin, você por dentro do jogo. 20 minutos, 0-0. Guarani encontrando dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Floresta, Kleger. É um time muito organizado defensivamente, Floresta, né? Marca, as linhas muito próximas, dificulta aí as ações do Guarani. Agora ele tem que ter calma, tentar achar essa última bola, uma bola parada, um posicionamento diferente, enfim. Realmente o jogo tá duro, tá difícil, mas o que dá pra a gente perceber aqui, o que eu percebo muito, é que o Guarani, defensivamente, que estava tendo muitos problemas, hoje tá legal no jogo. Guarani tenta destravar o time do Floresta com Cachoeira, que arranca um escanteio pro Guarani, Brando Beretta. Pelo lado direito, pé trocado, perigo dobrado, Renan Castro de perna esquerda na bola. E vem aquela cobrança fechada, vem Renan Castro, então capricha que dá, a galera bugrina quer comemorar o primeiro gol aqui no Brinco. Autorizada a cobrança, Renan Castro partiu pra bola, levantou pra boca do gol, subiu João Vitor, a sobra da bola, Cauã colocou na área, tentou desvio, sobrou, Maranhão vai marcar, Davidson, espetacular, voltou pra fora, William Farias. Davidson a queima-roupa, uma paulada, ele consegue defender e evita o primeiro gol do jogo. Incrível, Breno Beretta. Gol como esse não pode perder. Na entrada da pequena área, o Maranhão coloca a mão no rosto, olha pro céu,
porque foi um gol perdido, ele chutou no goleiro. Apesar de estar bem posicionado o Deimison, a bola foi até no rosto do goleiro da equipe do Floresta, mas desperdiça a principal chance do jogo Maranhão. Guarani está empatando o jogo 0-0. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. O William Farias na entrada da grande área, bate a bola, passa a direita, vai embora pela linha de fundo. Agora 22, primeiro tempo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Floresta também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Série C ainda tivemos no Castelão, Maranhão 0, Inter de Limeira 1. E agora na Arena Pernambuco, gol do Santa Cruz, em Renato, Santa Cruz 1, Ituano 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, a marca, a tradição, a credibilidade da Bandeirantes. Vem de novo o time do Guarani com o Inayan, deixou por dentro para o William Farias, ele recolhe, domina na faixa central do gramado, empurra pela esquerda para o apoio do Renan Castro. Renan recolheu, dominou, parou, Cauã Jesus abriu, tentou a tabela, a bola curta, Renan ainda tentou, mas a bola foi curta do Cauã. Chega lá atrás a zaga do Floresta, mas o Guarani já recupera, não perde e pressiona. Era o Carlos Eduardo quem estava com o Renan, agora sim recuperou o Cauã, deixa por dentro para Rafael Donato, abre pela meia, para Inayan, Inayan parou, prendeu, ele pensou, esticou na ponta, tentou Cachoeira, chega bem Kaique, estica, coloca a bola para fora, é lateral para o time do Guarani bater. 23 minutos, primeiro tempo, 0-0, é o futebol Bandeirantes aqui no Brinco. Série C com Guarani em campo, 13ª rodada de um total de 19 nesta primeira fase. Os 8 primeiros se classificam, cruzamento para Cachoeira, Deimison sai bem do gol para fazer a defesa. Aliás, Gleger, Jorginho e a defesa do Deimison. Qual foi o grau de dificuldade? Principalmente a nota, a galera quer saber, Gleger. O Maranhão pegou mal na bola, né, cara? Jogou em cima do goleirão ali, tava bem colocado, bem posicionado. E o Maranhão tava acochado ali pelo zagueiro, tentou dar um carrinho para cortar e aí acabou não conseguindo tirar do goleiro. Mas a defesa, o grau de dificuldade é 7,91. Foi a segunda defesa do Deimison no jogo. Vem Guarani, Renan Castro no fundo, cruzou a meia altura para Maranhão, passou quase, a bola chegou no Cachoeira, chega bem a defesa para cortar. Sai jogando mal o time do Floresta. Renan Castro recuperou no fundo, pé canhoto, cruza para a boca do gol. João Vitor chega para tirar, e daí o Carlos Eduardo atrapalhou o Isaac, faltou comunicação. A bola estava no pé do Isaac, Carlos Eduardo tocou de cabeça. Aí a sobra pro time do Floresta, lançamento pro Celeri, entra, corta bem de cabeça Maurício Antônio, deixa para William Farias, recomeça o Bogrão. Vem de novo William Farias, ultrapassa a linha no meio campo, já rompe a fronteira, empurra pela meia para Carlos Eduardo, passa aí Inayan, Renan Castro livre, perde bola na canhota, agora sim a bola chega, Isaac para Renan, se apresenta na meia, Cauã Jesus parou, prendeu, sinalizou, ele que substitui João Paulo, a bola volta para Renan, recomeça com Maurício Antônio para Donatão, Donato pela meia para o William Farias, recolheu, dominou, deixou curtinho aqui para Inayan, Inayan para, abre pela direita, Cachoeira, ele volta para Donato para Carlos Eduardo tentou carregar a bola, o primeiro a dar o combate é Nonato, ele para, prende, segura, voltou para Maurício Antônio, deixou curtinho para Renan Castro, tem a posse, ele bola dominada na marginal do campo, setor canhoto, bem em frente ao banco de reservas do Floresta, abertura no comando para Maranhão, no pivô, deixou para Isaac, Isaac abriu para Renan de primeira, pé canhoto, cruzou na segunda trave, Cachoeira tentou de cabeça, subiu com ele para afastar Kaique, também não é muito grandalhão não, mas ganhou de cabeça do Cachoeira, sobra da bola para Garratti, volta a bola para Valdo para Kaique de novo para Garratti tem Buga tentou, o Guarani apertou, Buga levou na melhor no primeiro lance, insistiu, o Guarani já vem para recuperação, a bola bate no Celeri e sai, lateral pro Guarani bater aqui pela direita no campo ofensivo, chamou, falou, bebê. E para quem tá ligando o rádio agora, não tá vendo ou ouvindo o João Paulo em campo, ele sentiu mais pro fim da semana, sentiu a coxa, é grau 2, ou seja, preocupa, provavelmente vai ficar de fora alguns jogos do Guarani. E hoje quem tá atuando é o Cauã Jesus, mas o Isaac fazendo a função dele. Grau 2 é a lesão do Rafinha na seleção, né? É, exatamente. Bola para Isaac abrindo a ponta para Renan Castro empurrou, deixou para Cauã curtiu para Isaac devolveu na ponta no triângulo para Renan na entrada da grande área para Maranhão, rasga, tira de qualquer maneira João Vitor. Futebol da Bandeirantes para Rossi Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Kaique França.
toca na bola para sair jogando com o Maurício Antônio, deixou curtinho para Rafael Donato. Donatão abre aqui pela direita para Inayan, recolhe, domina o lateral, Bugrino tem Cachoeira já pedido aqui na ponta aberta, ele prefere o passe para o William Farias, volta para Inayan para Carlos Eduardo, na faixa central do gramado, ele evolui para o campo ofensivo, abertura por elevação na ponta para Renan tem Cauã recebe, tentou a disputa da bola com Afonso dá o bote, Renan ainda protege, Cauã ainda protege, a bola acaba saindo lateral para o time do Guarani bater lá pela esquerda no campo ofensivo, já cobrado lateral pelo Renan Castro, ele volta para Maurício Antônio recolheu, dominou na meia intermediária, campo ofensivo, ele arrisca, bate, Davidson, segura firme, não dá rebote, Breno Beretta. É muito técnico o zagueiro do Guarani, constrói jogadas, agora ninguém apareceu, ele resolveu arriscar, mas a bola foi fraca, estava bem posicionado o Davidson. 0-0, tudo igual aqui no Brinco. Esta é a 6ª participação do Floresta na Série C. Foi fundado em 1900... Aliás, tem 71 anos, né? 71 é de 54, né? Não completou ainda 72. Floresta que teve destaque, vem tendo destaque nos últimos anos. O futebol cearense. Já eu completo a informação. Olha a bola no comando pro Guarani. Chegando o Maranhão no pivô para Carlos Eduardo na entrada da grande área. Rolou na ponta para Renan. De primeira, calculou, cruzou pra boca do gol. Chica de qualquer maneira, Puga. Tocou para trás. Demisson não evitou a saída. A bola acabou saindo do escanteio. De graça, escanteio pro Guarani. Espirrou o taco para trás. Escanteio lado esquerdo. Quem vai lá é Renan Castro. De perna esquerda na bola, vai com ele, Boles. Vem Renan Castro para cobrança. Escanteio pro time do Guarani bater 28 minutos, 0-0 aqui no Brinco. Donatão sempre uma preocupação para a defesa adversária. Tá por ali, dentro da pequena área, na faixa, na risca frontal da pequena área. Maranhão também, na bola aérea. William Farias na primeira trave. Partiu Renan, levantou para Maurício Antônio, subiu, chegou a tocar na bola, uma casquinha na bola, mas não o suficiente para a bola ir em direção ao gol. Ela volta no rebote para Isaac. Isaac recomeça com Inayan. Faz a inversão da direita para a esquerda. Boa bola aí. Boa bola na ponta de 3 dedos. Renan cruzou. Donato de cabeça. Subiu com ele João Vitor. A bola saiu, escanteio. Ótimo cruzamento com o estilo do Renan Castro na direção do Donatão. Só que atrás dele tinha o gigante João Vitor. Escanteio, Breno. Pelo lado direito, o próprio Renan Castro na bola. Esses dias ele fez um link comigo na tela da Band. Ele até citou que ele era meia e depois ele foi colocado na função de lateral. É por isso que ele constrói bem também. Escanteio lado direito, perna esquerda, Renan Castro na bola. Segue o Guarani, pressionando o Floresta. Renan levantou para a boca do gol. João Vitor tira, voltou de novo para Renan. Aqui na direita, preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol. Tira de novo a defesa agora na primeira trave com João Celeri. A sobra da bola para o Guarani lá na canhota. Cauã Jesus de primeira. Errou no cruzamento, exagerou na força, a bola saiu. Tiro de meta para o Floresta. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 30 deste primeiro tempo. 0-0 e o jogo CH. Só tá faltando gol pro Guarani. Guarani domina, toca bem a bola, os jogadores aparecem, tanto os dois laterais como os dois meias por dentro. Só resta o gol. O Guarani faz uma boa partida, uma organização. O time tá calmo, sabe que o Floresta é um time que joga de maneira reativa e essa é a melhor maneira de vencer um time reativo, tendo calma. Mas precisa, insisto, como disse no comentário anterior, ser um pouco mais rápido. Mas Guarani manda no jogo. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Quer saber mais? Acesse iga.com.br. Pouco mais de 30 minutos, primeiro tempo. Assim que a bola parar de rolar aqui no Brinco, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes. Cachoeira botou na frente, o ator mandou seguir, a galera ficou na bronca. Buga com a sobra, tentou de 3 dedos, errou. William Farias intercepta, volta para Carlos Eduardo, pela meia para Isaac. Isaac abriu para Cachoeira, boa bola, invadiu, bate cruzado, chega travando o João Vitor. A bola vai embora, escanteio, mais um para o Guarani bater, Breno. E o Cachoeira ficou reclamando que no lance anterior ele foi derrubado e realmente foi. Tocaram no tornozelo dele, o árbitro não viu. Não tem VAR, infelizmente, na primeira fase da Série C. É mais um escanteio do lado direito. Mais uma vez de perna esquerda, Renan Castro na bola.
Quem sabe agora, vai com ele, Boles. Guarani vai empilhando escanteios, mais uma oportunidade na bola parada, vem para a bola Renan Castro, ele vem aquela cobrança fechada, ele vai bater com a canhota aqui na direita, autorizada a cobrança, partiu Renan, agora cobrou na entrada da grande área, Carlos Eduardo levantou para a boca do gol, sai o Davidson, dá um soco na bola. Tira, afasta o perigo momentaneamente, porque o rebate é pro Guarani. Recebe na pela canhota, Caô Jesus. Recomeça com o Inayan aqui no balanço defensivo. O Inayan é quem domina. Inayan pra Renan, que ficou aqui na direita. Ele recolhe, domina Renan Castro. Parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém. Faz a abertura para Maurício Antônio. Já se apresenta pro jogo o Caô Jesus pra receber. Lá na canhota, ele para, segura, volta de novo pra Maurício Antônio. Tem a posse, ele vai lá dominada. Maurício Antônio no círculo central. Rolou curtinho pra Donato. Donato pra Inayan. Inayan tem na ponta o Guilherme Cachoeira, prefere o passe para William Farias. Isaac de primeira, tinha ladrão, ele tocou, voltou para Inayan, forçou na ponta para Cachoeira, recolheu, dominou marcação, dobra para cima dele, Kaique e João Vitor. E Cachoeira tentou a finta, chega Kaique, colocando a bola para fora, a bola sai. Lateral perto da linha de fundo para o time do Guarani bater, pegou a bola, o Cachoeira deixou para o especialista. Vem Inayan para cobrança, o Guarani nesse primeiro tempo ataca pro gol do placar. Rafael Donato cruzou meia altura, jogou para a área, a bola ficou de graça para o Davidson fazer a defesa. Aroma das Ervas é muito mais sensacional. Suas receitas, especialistas e temperos requintados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 32:40, quase 33, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bala desta, você eu confirmo. Série C do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0-0 também pro Floresta e do Pinheiro. Muito bem, a Série C acabou em Maringá 4, Volta Redonda 0. Acabou Confiança 1/2. E no segundo tempo, na Arena Pernambuco, Santa Cruz 1, Ituano 0. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Cauã Jesus briga na canhota, marcação dobra para cima dele, acaba perdendo. Eliandro sai jogando pro time do Floresta, deixa para Matheus Martins do comando para Celeri, recolheu, dominou, parou, prendeu. Ai, tocou mal, né, Celeri? Deu de graça. O Leston Júnior não joga. Tocou pro treinador do Floresta. Lateral que o Guarani já cobrou. Renan Castro pra Cauã. Cauã gira no comando. Tentou o Maranhão, não domina. A bola fica de graça pro Davidson. Nesse momento, Breno e ouvintes da Bandeirantes, um dos grupos, o grupo que o Guarani estaria na segunda fase. Guarani, Santa Cruz, Paysandu e Ituano, hein? Guarani, Paysandu, Santa Cruz e Ituano é o primeiro, o quarto, o quinto e também o oitavo Bandibereta. É dificílimo, né? Eu acho que em qualquer grupo que o Guarani cair na segunda fase vai ser difícil. O próprio Floresta não se classificou por um gol. Teve o mesmo número de pontos do São Bernardo e subiu o São Bernardo e não subiu o Floresta. Agora no lance anterior o Matheus Martins recebeu uma bronca do árbitro que falou, ó, para de encher o saco, senão vou te dar cartão amarelo. Levou uma bronca ali o Matheus Martins do árbitro pernambucano Paulo Bezerra Júnior. Floresta que na temporada passada jogou em Horizonte, que fica ali na região metropolitana de Fortaleza. O Floresta é de Fortaleza, é da capital, mas jogou no Domingão. Aliás, o Guarani jogou neste estádio, um jogo válido pela Copa do Brasil contra o Horizonte. A de Bandeirantes esteve lá, marcando presença. E naquela ocasião, pela Copa do Brasil, lá, se não me falha a memória, empatou, mas aqui perdeu, né? Perdeu e acabou sendo eliminado. Se tivesse passado, pegaria o Flamengo e acabou sendo eliminado. O jogo foi no Domingão, onde foi a casa na temporada passada do Floresta, mas este ano o Floresta joga na capital. Normalmente joga no PV, né? No Presidente Vargas. É um time de empresários, né, Boles? Um time emergente e um time que não tem tanta torcida assim nesse momento, é time de segunda torcida, né? Aliás, por falar em torcida, contei aqui, são 33 torcendo pelo Floresta hoje aqui no Brinco. Aqui domina a Cachoeira, pedala pra cima do gigante, João Vitor cruzou pra boca do gol, tira a defesa, a sobra pra Renan, vai bater pro gol, bateu cruzado no meio do caminho, toca na bola, desvia, afasta Nonato, volta pra Renan, ele ajeita, domina a marcação pra cima dele do Matheus Martins, rola, volta, a bola fazendo um grande jogo, Renan, deixou pra Cauã, Cauã pra Maurício Antônio,
vai arriscar no meio da rua. A bola bateu ali no jogador do time do Floresta. Bateu no braço. Mas acho que o árbitro entendeu que o primeiro bateu no corpo, né? Bateu ali na coxa e depois no braço. Isaac, volta a bola de letra, deixou pra Inayan, uma bomba, arrisca no meio do caminho, a bola bate no Garratti. Inayan agora se atrapalhou no kick da bola, perdeu e ainda cometeu a falta. Quer dizer, um lance onde deu tudo errado pro Inayan. Falta já cobrada. Sai jogando o Nonato tentou, passe por dentro. O William Farias chega forte na marcação. A bola volta para Matheus Martins. Abre vira direita para Eliandro. Guarani marca em cima. Ele é obrigado a recuar e recua para Afonso. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Só para esclarecer, o jogo que eu citei, que foi lá em Horizonte do Guarani, foi justamente contra o Horizonte, né? A gente fez essa explanação para dizer que o Floresta, ano passado, jogou na região metropolitana de Fortaleza. E agora o árbitro toma encostado ali no Hélio Cizenando, bebê. Tá conversando com o Hélio, pedindo pro Hélio parar de reclamar, né? Eu não sei do que o Hélio tava reclamando, que eu tô do outro lado. Talvez tenha sido a falta que ele marcou a favor do Floresta. Pode ser, mas ele falou, olha, é a última, senão vou te dar cartão também. Fez aquele gesto lá. E o Hélio não é de reclamar, tá reclamando com o Bandeira até agora, hein? Um treinador muito comedido, né? À beira do campo, o Hélio Cizenando, mas às vezes, evidentemente, como qualquer cidadão, acaba tendo aquele momento de explosão. Lançamento, vem o time do Floresta, chega bem Maurício Antônio colocando a bola para fora. É lateral lá na direita para o Floresta bater, um dos raros ataques do time cearense neste primeiro tempo. Já estamos com 37 minutos e meio, entrando para a reta final desta primeira etapa aqui no Brinco, nos embalos de sábado à noite, é o futebol da Série C aqui na Bandeirantes Campinas. Vem para a cobrança Eliandro, ele pega a bola, enxuga a bola na camisa branca do time do Floresta, agora toma a distância e levanta para a boca do gol para o João Vitor, escorou de cabeça, a bola fica viva, Garratti fica ainda com a sobra, linha lateral da grande área, o Floresta tenta a chegada ofensiva, volta para Kaique de primeira, cruzou, mergulha, tira Donatão, tava por ali o gigante João Vitor de 2,2 metros. Chegou bem Donatão, também é grandalhão, colocou para fora, lateral do campo ofensivo para o time do Floresta bater. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Pode anotar e cobrar. Logos na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Passe do Buga, pega esse passinho aí, o Eliandro. Chegou o primeiro, Renan Castro protegendo, a bola sai. Lateral pro Guarani bater. Gleger, vamos entrar na parte final do primeiro tempo. Segue 0-0, Guarani tenta, martela, busca, mas até agora 0-0, Gleger. O jogo é duro, né, cara? Jogo difícil, truncado. O Floresta engrossa mesmo, não deixa o Guarani evoluir. Não dá espaço, as linhas muito próximas. Jogo difícil pro Guarani. Vou repetir, tem que ter um pouco mais de tranquilidade, manter a tranquilidade, né? E tentar achar uma bola, tentar fazer o primeiro gol para ver se o Floresta sai um pouco lá de trás. Nesse momento, jogo duríssimo pro Bugrão. Próximo jogo do Guarani também, confronto difícil contra o Paysandu. O jogo vai ser no domingo às 16 horas lá na Curuzu. O jogo seria no sábado, mas em função da possibilidade da seleção brasileira, o Brasil vai passar, aí o Brasil vai eliminar a Noruega e voltará a jogar no sábado. Então por isso a CBF não marca nenhum jogo, né, no horário do confronto já definido, pelo menos do horário, não do confronto, do horário definido da partida semifinal, que pode ter a presença da seleção brasileira no sábado que vem. Aqui vem Eliandro. Tentou passe para trás, passe errado, já recupera o time do Guarani, pois não, Breno. Aliás, 2 jogos dificílimos na sequência, né? O Paysandu semana que vem, na outra semana, segunda-feira, dia 27, a Inter de Limeira aqui no Brinco. Vem Guarani, Cachoeira, dominou o bico da grande área, se atrapalhou, perdeu a bola, vai atrás para tentar recuperar, mas leva melhor o time do Floresta. Garratti evita a saída da bola aqui pela direita, empurrou pela meia para Matheus Martins, ajeitou, dominou, espera a chegada dos companheiros. Ainda ele, prende, segura, o William Farias marca a distância, consegue o passe lá pela direita para Eliandro. Eliandro tem a posse de bola dominada. Pede, recebe Nonato, 40 minutos, 0-0. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Domina Afonso, zagueiro do time do Floresta. Soltou ali pela meia. Dá um tapa na bola, recomeça Matheus Martins, ele volta para Valdo para João Vitor, os 3 zagueiros do Floresta. Faz o passe ali por dentro pro Buga, volta a bola para Valdo deixou para Afonso é o zagueiro lá pela direita. Recolhe, domina a marca, distância, Maranhão. Ainda Valdo evolui pro campo ofensivo, solta o passe para Eliandro volta por dentro para Nonato.
Fica já um bom tempo com a posse de levar o time do Floresta. Bola para João Vitor, pisando no campo ofensivo, o zagueiro. Parou, prendeu, ele pensou, será que ele tem habilidade? Prefere, consegue o passe por dentro para Garratti. Garratti para Buga. Buga parou, prendeu, ele pensou, Guarani demora para chegar na marcação. Agora chegou o Pinho do Natão. Trava na bola, recupera a bola, sobra para o William Farias. Recolheu, dominou, tem o Cachoeira aqui na direita, ficou na dura, não tocou, procurou mais um jogador, ninguém se apresentou. Ainda o William Farias, se soltou agora sim para Cachoeira, tá no mano a mano. Vai partir para cima da marcação do gigante. Pé direito, cruzou para Maranhão, tira Valdo. Chega bem o zagueiro para afastar. Agora o Cachoeira vai para dividida, chegou atropelando o João Vitor, o lance segue, escapou e Nayan tentou cruzamento, a bola foi desviada, Isaac tentou recolher a bola passou, tira lá atrás de qualquer maneira aí, Leandro. A bola volta para o time do Guarani, tem lateral Bugrão para bater, e atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tampe o placar de jogo para você. 41 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui no Brinco, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani Floresta 0-0, já o Edu. Aqui vem Cachoeira, encara a marcação do Kaique no setor direito, já dobra a marcação, encara o primeiro, ainda Cachoeira leva pro fundo, pé direito e arranca um escanteio pro Guarani, seguindo Edu Pinheiro. França e Marrocos estão nas quartas de final. Hoje, Canadá 0, Marrocos 13 e Emapé marcou Paraguai 0, França 1, gol de pênalti. Bandeirantes. Trocou o cobrador agora, normalmente é o Renan, agora quem cobra é Cauã Jesus, aliás, Carlos Eduardo com a 15 estampado na camisa, vai levantar para a boca do gol. Autorizada a cobrança, reta final, quem sabe no finalzinho do primeiro tempo. Torcedor Bugrino na expectativa, partiu para a bola, Carlos Eduardo na segunda trave, chega lá atrás para fazer o corte, Leandro. Rebote fica para o time do Floresta, dispara Matheus Martins, corre atrás dele, Cauã Jesus, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, passou Leandro, levou a marcação, Matheus Martins, sai da ponta, vem para meia, para Garratti que não domina. Aliás, que besteiraço do Carlos Eduardo em tentar o cruzamento lá na segunda trave, armou um contra-ataque pro Floresta, Breno. Não faz sentido nenhum, né? Cruzamento tem que ser fechado, tem que chegar com perigo fechado. Ainda mais que você tem, por exemplo, Donato, Maurício Antônio, Maranhão, que são jogadores altos, né? Só se ele tava tentando tirar do grandalhão do João Vitor, mas deu tudo errado. Por sorte, o Guarani conseguiu frear o contra-ataque da equipe do Floresta. Olha o Bugre. Vinha pro campo de ataque, estica a perna, coloca a bola para fora, o zagueiro do time do Floresta, o Afonso. Guarani tem lateral já batido no campo ofensivo. O Cauã Jesus volta para o Maurício Antônio. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. É Manfilter. Mais desempenho e confiança para o seu motor. O quinto sinal aqui na Bandeirantes está apontando 9h, 15 minutos. Horário oficial de Brasília desse sabadão, 4 de julho. A galera em peso, acompanhando o futebol. A galera mais caseira que tá em casa, acompanhando de boa. A galera que vai pra night pra curtir o sabadão, tá deixando, né, a casa pra curtir com os amigos, com a família, sempre com moderação, hein? Sabadão, nada de aprontar. Fica conosco até o final. Bola para Cachoeira, Cachoeira volta a bola para Donato. Donato recolhe, domina o Guarani, toca a bola agora com toques mais lentos, né? Não consegue chegar mais no último terço do campo. Tenta Donato. Donato esticou na ponta para Cachoeira. Se apresentou para o jogo para receber. Isaac mata no peito, coloca no terreno. Volta para Donato. Donato deixou para Inayan. Inayan recolhe, domina. Isaac centralizado. Ele volta a bola para Maurício Antônio. Recebeu na meia direita, agora por dentro. Faz a abertura na esquerda para Renan Castro. Ajeitou, dominou. Donato ameaçou sair e ir lá pra área e o Maranhão tentou no pivô e acabou errando. Recupera o time do Floresta, vem embora de novo Matheus Martins, tentou Garratti, chega na cobertura Donatão, tranquilo, seguro, recua pro goleiro Kaique França. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar, preços arrasadores e grande variedade de qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Tem uma vírgula aqui, deixa eu colocar, senão vai quebrar o narrador. Aí o Cachoeira tentou, saiu com a bola e tudo, tá reclamando do quê? Do campo, Breno? Eu acho que... escanteio, né? Escanteio, mas ali realmente saiu um tufo de grama a hora que ele tava tentando concluir a jogada. E agora volta o Renan Castro para bater o escanteio, lado direito, perna esquerda. Provavelmente agora vem o escanteio fechadinho. Quem sabe agora o gol do Bugrão, Boris? Quem sabe agora, o torcedor acredita, então capricha que dá, Renan Castro, pro Guarani permanecer na liderança isolada da Série C, cruzamento, bola perigosa, sobe o Maranhão, tira a defesa de qualquer maneira, Kaique.
Isaac vai brigar. De cabeça Garratti, tentou Celeri. Toca mal na bola, volta para Isaac. Isaac já meteu para Renan Castro, puxou para canhota. Levantou para Maranhão, pro Donato. Passa na frente do gol. Ela fica viva ainda e Leandro protege. Escanteio. Protegeu claramente o último a tocar da bola foi o Valdo. O Afonso está reclamando, o árbitro aponta. Escanteio, o Guarani segue na pressão e agora a galera vem junto, Breno. É pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo, perna direita, tá prontinho pra bater. A torcida cresce aqui no Brinco, acredita, vai com ele, Bolis. Sobe o som nas arquibancadas do Brincão de Ouro da Princesa, a galera bugrina vem pra cobrança, Carlos Eduardo, que é o preparador físico do Floresta, tá reclamando ali, tá atrapalhando o Carlos Eduardo, Breno Beira. Ah, tá cheio de gente ali, né? O pessoal tá aquecendo, tá bem onde o Carlos Eduardo vai bater. Vem pra cobrança, Carlos Eduardo, 46 minutos e meio. O árbitro tá dizendo que a bola tem que ficar naquele um quarto de círculo. Agora sim, vai autorizar a cobrança. Opa, o jogador do Floresta caído. O árbitro não viu que ele tava de costas. O time do Floresta reclama que houve ali uma chegada, uma agressão. Não sei se foi o William Farias, né, que tá reclamando, se o jogador se jogou. Deve ter visto, né? Eu realmente não vi, que eu tava olhando lá do outro lado, a confusão do Carlos Eduardo junto com os outros atletas que estão aquecendo do Floresta, né? Mas já chegou a turma do Deixa Disso, o William Farias tá bravo ali, que o jogador do Floresta tá caído, ele falando que foi atingido. Mas o árbitro tá só na conversa. Acho que o árbitro não viu nada também e vai mandar o jogo seguir. É o Kaique, né? É o 29 Kaique com o William Farias. Kaique tá de pé. Agora sim o árbitro vai autorizar. Kaique e William Farias agora conversam, tudo ok. Agora sim autorizada a cobrança. 47,5. Partiu pra bola Carlos Eduardo fechado na primeira trave. Subiu pra afastar João Celeri, auxiliando a defesa. No momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo. Os jogadores do Guarani reclamam com razão. Me parece que ele deu 3 minutos, 2 minutos. Só que nesse último lance aí o jogo ficou parado 1 minuto e meio. E o William Farias segue discutindo com o Kaique, Breno Beretta. Eles estão discutindo e agora os jogadores do Guarani, o Renan Castro e Nayan também reclamando com o árbitro. Isso que você falou, Bolis, com relação ao tempo de acréscimo, né? Aliás, algumas vaias para o time do Guarani. A gente torce a semana inteira, né, pro Maranhão queimar a nossa língua, mas não tem a mínima condição de ser titular do Guarani. Jogadores descendo para os vestiários, agora nesse momento 0-0 aqui no Brinco, Boris. Muito bem, meu queridíssimo Edu Pinheiro, grande por aqui Boris. A bola parou de rolar, 0 pro Guarani, 0 pro Floresta, Edu. Piracicaba no banco de microfone. Ô, Breno, o que aconteceu quando você falou que o João Paulo não ia jogar? O que aconteceu com o Diego Torres pela segunda vez aí no banco, tá, o Breno? Ô, meu amigo Edu, um abraço pra você. Querido. Boa noite. Boa noite pra você. Não tá no banco porque ele vai ser negociado, viu, Edu? Ele é um dos maiores salários do Guarani. Pelo que eu sei, estão procurando clube pra ele tá treinando normalmente. Não tá machucado, mas estão procurando clube pra ele. Tanto é que hoje, por exemplo, era para ele ser titular, né? Se ele tivesse nos planos do Hélio Cizenato. Mas como o Guarani vai diminuir a folha, tem alguns jogadores que nem no banco estão ficando. O Dentinho, por exemplo. Dentinho deve sair. Tem proposta para sair. O Diego Torres ainda estão procurando clube para ele. Mas está à disposição, não tem ficado no banco. Então esses dois jogadores, até o Frontini ontem esteve na tela da Band, ele falou, ó, tem 2 jogadores que já estão próximos. Eu não sei exatamente quais são os 2. Eu sei que o Dentinho é um deles. Mas o Diego Torres também deve deixar o time. Tem um, Edu, que o Guarani informa que está machucado, né? Que é no caso o Mirandinha. Mas o Mirandinha também deve deixar o Guarani. Mirandinha que... Eu até estava conversando com uma pessoa antes do jogo aqui. Esse esquema de jogo não favorece o Mirandinha, né? O Mirandinha é jogador de contra-ataque. E o Guarani jogava no contra-ataque com o Matheus Costa, pelas beiradas. E aqui no Guarani ele não tem jogado, mas é um dos salários altos também, é outro jogador que pode deixar o Guarani, viu, Edu? Muito bem, bom intervalo, ô Breno. Valeu, Edu, um abraço. Outro, olha, começa com o Gleger aí, 0-0, intervalo. Oi, Gleger, olha, aquela chance do Maranhão a 21 minutos, escanteio cobrado, bate-rebate, sobrou pra ele. Eu acho que ele jogou em cima do goleiro, né? Foi muito, uma pancada... Bateu no goleiro, né? Que ele bateu, estava bem colocado, enfim. 0-0, Gleger.
Poucas chances, né, Edu? Muito pouco. O Guarani encontrou um time... Olha, mas nós falávamos também, né? Tanto eu quanto o CH falávamos no início que o Guarani encontraria resistência defensiva e é o que está acontecendo. Um time muito agrupado, os blocos muito perto, né? As linhas próximas. Isso dificulta demais, né? O Guarani precisa de uma individualidade. Por exemplo, o Maranhão, ele precisa trabalhar um pouco mais, segurar um pouco mais essa bola para dar tempo dos homens de lado passarem, para encostar os homens de meio de campo. Acho que tá faltando um pouco disso, né? Tá faltando os laterais um pouco mais, né? Porque aí você tem superioridade numérica pelos lados e isso pode facilitar um pouco. O jogo tá duríssimo, difícil demais. O Guarani o goleirão lá fez 2 defesas, né? O Guarani tentou uma jogada ou outra, a bola aérea, a bola parada. A gente percebe que o Guarani tá tendo dificuldade, né? Porque eles têm lá também uma torre lá em cima e fica difícil. Donatão vai para lá, o Donatão fica abaixo, perto do zagueirão lá do Floresta. Então, precisa organizar um pouco mais, tentar chegar pelos lados do campo. Vou repetir, está muito congestionado por dentro. Então, quando está assim, você precisa dos laterais. E a gente viu muito pouco, né? Tanto o Renan quanto o Inayan, muito pouco no ataque. Defensivamente está tudo certo, está organizado, está legal, mas precisa sair um pouco mais. Quando sai o Renan, o Inayan, né? No último jogo, por exemplo, o Guarani com 1 a menos... Ele fez o gol de empate numa jogada do Emerson, lá estava de lateral, e quem fez o gol foi o Inayan, lá pelo outro lado. É o que mostra que se você não tiver os laterais pelo lado, você vai ter problema, vai ter dificuldade. E o Guarani está com muita dificuldade. Cachoeira precisa entrar no jogo, né? O Maranhão precisa entrar no jogo. O próprio Carlos Eduardo, que é um jogador que chega mais, né? Que sempre chega, pisa na área, está com dificuldade também, está encontrando muita resistência ali no setor. Então o Hélio precisa reorganizar esse time, porque se mantiver do mesmo jeito, vai facilitar pelo Floresta. O que o Floresta quer? Quer uma bola. Não encontrou ainda, né? O Kaique França é um mero espectador, mas, né, é um jogo perigoso para o Guarani, que às vezes se sair demais, vai se expor, vai se abrir, e aí vai dar o contra-ataque para o Floresta. Então, Edu, o jogo tá duro, tá difícil, e eu espero ver um Guarani um pouco melhor, um pouco mais ofensivo, né? Botando pressão mesmo no Floresta, para que possa abrir o placar e aí ter um pouco mais de facilidade no jogo, Edu. Muito bem, Gleger, olha, hoje na Copa, Canadá 0, Marrocos 3, e o gol do Mbappé de pênalti a 24 segundo tempo, França 1, Paraguai 0, então Marrocos e França se encontram nas quartas de final. Amanhã, 17 horas, Brasil e Noruega, 21 horas, México e Inglaterra. Olha, na Série B, hoje Criciúma ao Sport 0, Novo Horizontino 3, Atlético de Goiás 0, Londrina 5, CRB 0 e Bruno Santos, ex-Guarani, marcou 2 gols. Segundo tempo de Goiás 1, Ceará 0. Na Série C, tudo encerrado, Maranhão 0, Inter de Limeira 1, Maringá 4, Volta Redonda 0, Confiança 1/2. Nós estamos nos acréscimos na Arena Pernambuco, Santa Cruz 1, Ituano 0. Intervalo em Araraquara, Ferroviária 0, Caxias 0. No brinco você acompanha aqui, Guarani Londrina, intervalo 0-0. Atenção, na Série D de dado, terceira fase, jogos de ida. Os paulistas, hein? Marcílio Dias 1, Portuguesa do Caridé também 1. Tem o jogo da volta final de semana. Em Cianorte 4, 15 de Piracicaba 0. O que é isso? Tem o jogo da volta em Piracicaba, tem ganho de 5-15, hein? E terminou também em Rio Claro de virada, Rio Claro 2, São Luís de Ijuí, no Rio Grande do Sul 1. Agora tem o jogo lá no Sul, o jogo da volta 0-0. Já o CH vai falar 21-25. Futebol é com a Bandeirantes, vai O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Bola, Cauã colocou na área, tentou desvio, sobrou, Maranhão vai marcar. Davidson, espetacular, voltou pra fora, William Farias. Davidson a queima-roupa, uma paulada, ele consegue defender e evita o primeiro gol do jogo. Incrível, Bruno Beretta. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, intervalo 0-0, CH. Eu gostei do primeiro tempo do Guarani, só faltou o gol. Eu acho que o time teve calma, tocou bem a bola, errou poucos passes. Time envolvente, mostra que o trabalho está bem organizado. Agora tem que vencer o jogo, né? É o dever do Guarani quando joga dentro de casa. Eu acho que os laterais estão participando bem do jogo também. E quando você pega um time que joga nessa linha de 5, outra de 4, uma espécie de 5-4-1 com variações, você precisa alargar o campo, você precisa jogar pelas laterais, e o Guarani tem feito isso. Não é? Tá faltando um pouco mais de capricho nesses cruzamentos, mas sem dúvida os dois laterais, o Inayan e o Renan Castro, estão chegando à linha de fundo e estão levando perigo, consequentemente, né? Preocupação para o time do Floresta, que é um time que veio para se defender e jogar por uma bola. Esse é o expediente do Floresta, foi assim no primeiro tempo e acredito que repita no segundo. Para a segunda etapa eu não mexeria, não trocaria nenhum jogador. A única coisa que eu acrescentaria nesse primeiro tempo é que faltou, principalmente para o William Farias e o Carlos Eduardo, mais dinâmica, mais velocidade no jogo. Você tem que ter calma, tranquilidade para você não errar o passe. Mas quando você pega um time com esse ferrolho, você tem que ser rápido, girar a bola de um lado para o outro até achar um espaço. E é isso que faltou. E voltaria fazendo uma pressão de saída de bola, de marcação nos 20 primeiros minutos para fazer o gol rapidamente. Porque quanto mais tempo demorar para o Guarani fazer o gol, mais aumenta a ansiedade e é tudo que o Floresta quer. Então foi um bom primeiro tempo, acho que só faltou o gol. Agora no segundo tempo, tomara que o Guarani tenha energia e calma para poder fazer
um golzinho só vale a mesma coisa do que 5-0. Então o importante é o Guarani ganhar a partida, mas eu gostei do primeiro tempo, Edu. Olha, você sabe que teve um lance, cara, com tudo. O Guarani teve... Essa chance mesmo foi com o Maranhão, né? No comecinho o William Farias também chutou, um rebote e tal, mas não chutou muito forte. A 7 minutos, o Floresta foi cobrar um escanteio e sobrou a bola pro tal... O Donato, né? Donato tirou e sobrou pro 15, Eliandro. Puta, o cara ajeitou, rapaz, mas jogou por cima, hein? Se vai no ângulo, complicaria. Agora, o Modesto Floresta, o Breno tá na disputa? O Breno Beretta? Tô aqui, Edu. O Modesto Floresta tem como patrocinador uma vidraçaria e uma loja de jeans. Essa loja de jeans é tudo jeans. Blusa, calça, tudo jeans. Edu. Sim, pois não, Cedar. Vicunha é uma das maiores indústrias têxteis desse país. Pois é. Então, esse Vicunha aí não é só loja de jeans, de calça, não. Faz tecidos para calça, enfim, é uma das maiores tecelagens do Brasil. E tem que fazer pro João Vitor. Quanto tem 2 metros e quanto, rapaz, o número 4 do Floresta, Breno? João Vitor, 2 e 2. João Vitor, 2 e 2 ele tem. 2 e 2 de altura, grandalhão. Mas os shorts dele, ele pega o calção dele, ele recolhe né? Ele fica mais alto ainda. Você vê que o meião dele, Edu, ele usa meião normal, né? Parece uma meia. Mas o cara é lento, mas o cara é bom, mais ou menos. O cara, pelo menos, porque... Mas não ganharam, né? Uma dele hoje, hein? Oi? Não ganharam uma dele hoje, hein? O cara ele tá bem, grandão, porque é mole, né? Me lembrou Emil Rached. Quem viu. Emil Rached faleceu em 2009. Jogava no tênis clube, né? Basquete e tal. Tinha 2,20 metros. Quem é de Campinas lembra de Emil Rached. E você sabe que carro que tinha Emil Rached? Não faço ideia, Edu. Uma Kombi. Como é que ele conseguia dirigir a Kombi com 2,20 metros? Incrível, Achei hein? Que você ia falar que era um Fusca ou um Fiat 147. Mas também naquela época o que tinha era Kombi, Fusca, Carmanguia, não tinha muita coisa. O Opala, acho que no Opala ele cabia, né? Pensei que era um Aero Williams. O Guarani já voltou e é o mesmo, viu, Edu? É mesmo, né? Aliás, hoje tem bastante gente da base no banco. A Kombi? A Kombi era a SUV dos tempos antigos, né, Edu? Mas a Kombi, vou falar pra você. Hoje chama Corujinha, né? Aquela Kombi dos anos 71, 70. Uma Corujinha. Vocês sabiam que tem gente que exporta Kombi reformada, ganha um dinheirão. O mercado de carro antigo é sensacional, bomba. Você viu lá em Águas de Lindóia, o evento que teve, entupiu a estrada, você não chegava lá. Lá qualquer Fusca é 60, 80 mil, é espetacular. Bom, vai começar o segundo tempo para não queimar a largada, que eu estou atrasado aqui. Ô Breno, o que está acontecendo no gol lá do placar do Guarani atacou? Tem umas terras lá, o que está acontecendo lá? Eles vão plantar esse mesmo tipo de grama lá, Edu, que foi plantada aqui no gramado do Brinco de Ouro, né? Que é a grama da mesma qualidade que está sendo disputada na Copa do Mundo. Eles vão plantar lá no fundo, por quê? Porque lá no fundo dá para fazer alguns treinos de aquecimento, alguns treinos mais leves e também, quando precisar, Edu, fazer alguma reforma aqui no Brinco, tira de lá para colocar pedaços de grama aqui no gramado do Brinco. Vai começar o segundo tempo, por enquanto o Guarani Floresta 0 ali para o show, continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu, muito obrigado ao Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Ele volta já, assim que a bola parar de rolar, para comandar o apito final. Os times estão de volta, o Guarani ficando à nossa direita, à esquerda. Consequentemente, o time do Floresta, o Bugrão, ataca neste segundo tempo pro gol onde estão, né, as torcidas organizadas. É a cabeceira onde o Guarani vai atacar. Gol oposto do placar eletrônico. Vai autorizar o árbitro pernambucano Paulo Bezerra Júnior. 0-0 até aqui no Brinco. Nós não tivemos nenhuma alteração no intervalo, já informado pelo repórter Band Beretta, o Breno Beretta. Apita o árbitro! Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó.
Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bora pro segundo tempo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Até aqui 0 pro Guarani, líder da competição contra o Floresta. E o Arthur já pega a primeira cobrança de lateral pro time do Floresta com o Kaique. Tenta no comando, chega bem, antecipa-se William Faria colocando a bola para fora, evitando que a bola chegasse no Celeri. Ele coloca a bola para fora, tem lateral o time do Floresta para bater o time cearense, que iniciou este jogo no 19º lugar com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, venceu na última rodada o Barra. Kaique levanta a bola para o campo de ataque, Maurício Antônio tira de cabeça, deixa para Carlos Eduardo. Tá marcado ali pelo Valdo, ele volta, a bola no lado também apertava, consegue o passe aqui pela esquerda para Renan Castro. Levanta para o campo de ataque, tentando o Cauã Jesus, vem o Maranhão. Maranhão usa o corpo, protege, foi seguro, é falta para cima dele. A falta foi para cima ali do Maranhão e ele reclamando com o árbitro, pedindo cartão. Mas o árbitro já mandou cobrar. Guarani tem pressa, 0-0. Maurício Antônio está jogando para o time do Guarani. 1 minuto e meio, segundo tempo. Deixou para o William Farias. William Farias abre curtinho na direita para Inayan. Recolheu, dominou, pisou na bola. Tem o Castilheiro. Ele prefere o passe dele de novo. Volta a bola para Farias. William Farias deixou aqui na ponta para William Farias para Renan Castro. Depois de receber o passe do Maurício Antônio, devolve para Maurício Antônio. Faz a inversão. A bola chega de novo no William Farias. Ajeita o domínio no campo defensivo para o time do Guarani. O primeiro a dar o combate é o Garratti. Consegue o passe para Inayan. Estava marcado. Kaique estica, aperta, tira, mas a bola sai. O árbitro aponta lateral para o time do Guarani bater. Lateral já batido. Isaac volta a bola para Inayan. Recomeça com o William Farias. Recolheu o domínio Simão daqui na canhota. Renan Castro. A bola chega para o Maurício Antônio. Recolheu o domínio com o pé direito. Procura alguém pelo meio. Todo mundo marcado. Ele ficou olhando, mas preferiu o passe para Donato. Donato com o pé direito. Estica na ponta para Inayan. Já no campo ofensivo. Inayan por elevação para Cachoeira. Chega o gigante João Vitor colocando a bola para fora. Escanteio, primeiro do segundo tempo para o Guarani. É pelo lado direito, Renan Castro, ele, sempre ele de perna esquerda, vai se posicionar para fazer a cobrança. Atravessa todo o campo, sai aqui da esquerda, vai lá para a direita, Renan Castro. Chegando nesse momento dentro da grande área, Rafael Donato, Maurício Antônio já chegou por ali também. Vem para a cobrança, Renan Castro na bola parada, o Guarani busca o primeiro gol. Partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu João Vitor para afastar. A bola fica viva, 2 jogadores do Floresta foram para a bola, Valdo tirou, voltou para a Cachoeira, bate cruzado, carimba João Vitor. É mais um escanteio para o Guarani, mas antes de autorizar a cobrança, o árbitro vai ver a situação do jogador do Floresta que está caído dentro da grande área do time cearense. Eu não estou conseguindo ver o número da camisa do jogador do Floresta que está caído, mas ele está sentindo bastante as costas, né? O árbitro tá ali, vendo se precisa de atendimento médico e é claro o jogo vai ficar parado agora para atendimento dele, Boles. Comprou o Manfilter, cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.pecforman com 2 N's no final.com.br, concorra a TVs, camisas da seleção e vales. Combustível Manfilter. Ribadas, toma uma baixadinha no nosso ambiente, por gentileza. Atenção, escanteio para o time do Guarani bater, vem para a cobrança, Renan Castro. 0-0 placar do jogo. Ele partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu para afastar Kaique. Volta para Carlos Eduardo, de primeira consegue o passe para Renan Castro na marginal do campo, setor direito, bem na frente do banco de reserva do Guarani. Ali do Hélio cizenando à beira do campo. Recebe Maurício Antônio, a bola na área, agora aqui no meio campo. Ele recolhe, está voltando, devolve com Renan Castro. Renan abriu na direita para Carlos Eduardo, prepara o cruzamento, calibra o pé direito a meia altura, João Vitor chega para cortar, tira mais um zagueiro, sobra da bola, volta para o time do Floresta com o Garratti que acaba acelerando, deixando para o Celeri, foi puxado seguro pelo Inayan, um pouco depois da risca do meio campo, o jogo está parado. Faça Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. É o comecinho do segundo tempo, você ligado conosco no FM em 85,7, também pelos aplicativos, aplicativo da Rádio Bandeirantes, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube. Você que está conosco nesse sábado no YouTube, deixe o seu like na live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, é de graça. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Tá jogando o time do Guarani com o Renan Castro. Já chegamos a 5 minutos desse segundo tempo. Maurício Antônio é quem domina na faixa central do gramado. Maurício Antônio para Inayan. Inayan empurra na ponta. Deixou curtinho lá na ponta para Cachoeira. Pé direito, cruzou para Maranhão. Passou, sobrou para Cauã. Voltou Renan. Uma pumba. Ele bate a bola, desvia, vai embora. A galera do Guarani pediu um pênalti, né, Breno? Teria a bola batido no braço do Valdo. Foi a reclamação. O árbitro disse que foi no peito. Daqui foi muito rápido. Eu tô atrás do gol. Acho também que foi no peito. Não sei o CH e o Gleger o que eles acham. Escanteio lado esquerdo. Renan Castro na bola. Tem escanteio, o Guarani para bater. Vem para a bola, Renan levantou na primeira trave, subiu para afastar a defesa. Ela voltou de primeira, tentou Carlos Eduardo, afasta a defesa de novo. Vai voltar ali pelo meio, Matheus Martins sobe, não acha a bola. Ela volta pelo meio, ainda para o Guarani. Carlos Eduardo consegue o passe para Maranhão. Maranhão para Cauã. Cauã dominou, tentou puxar para canhota, se enrolou, deu certo, insistiu. Quase o Isaac ficou com a sobra, tira Kaique. Volta para Donato. Donato tentou passe por dentro. Sobra da bola para Buga. Buga deixou para Matheus Martins entre as pernas do zagueiro. Lançamento no comando. Donato consegue o recuo. Kaique França. Não pode usar a mão, ele tira com o pé esquerdo. Deixa para Renan, quase trombou ali com o Carlos Eduardo. Consegue o passe para o Maurício Antônio. Maurício Antônio para Cachoeira. Cachoeira recolheu. Foi seguro pelo Afonso. O Afonso quase subiu em cima do Cachoeira. Jogo parado, bebê. E agora vai pintar o cartão, né? Finalmente, cartão amarelo pro Afonso. Camisa número 3. Segurou o Cachoeira pela camisa. Amarelado o zagueiro da equipe do Floresta. Foi o primeiro cartão para jogador do time do Floresta. No Sicredi, aí sim, no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios de investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, tem WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Descemos com 7 minutos, Renan Castro domina, Guarani buscando o primeiro gol para permanecer na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série C. Mais cedo a Inter ganhou fora de casa, você acompanhou aqui na tela da Band, a vitória da Inter de Limeira sobre o Maranhão pelo placar de 1-0. A Inter chegou a 22 pontos, tem ainda o Brusque que vai jogar na rodada, o Brusque tem 21. Lançamento pro ataque, tentativa com o Maranhão, tira a defesa, voltou o bico na grande área para Cauã. Ele ajeita, domina, pé canhoto para Inayan, que acaba errando o passe. Nonato tira mal, Carlos Eduardo para o Maranhão. Maranhão ajeitou para Isaac, ele bate, Davidson! Um tapinha na bola do goleiro, colocando para fora. No chute rasteiro forte do Isaac. Davidson faz a defesa, coloca pra fora a Bandibereta. O Maranhão fez a parede de costas, tocou pro Isaac, que queimou a bola, ela ainda desviou no meio do caminho em jogador da equipe do Floresta e foi no cantinho direito onde o Davidson fez a defesa. Escanteio lado esquerdo, Renan Castro na bola. Já o Gleger vai conceituar a defesa do Davidson. Renan cobrou na entrada da grande área, Carlos Eduardo limpou, puxou pro pé direito, agora pra canhota, devolveu na esquerda pra Renan, calibra o pé canhoto, cruzou pra boca do gol pra Donato de cabeça, a bola fica viva, pediu pênalti, o árbitro mandou seguir. Pô, se isso não foi pênalti, hein? Mandou seguir o árbitro, Donato reclama, foi seguro e vem contra-ataque no time do Floresta. Escapa Garratti lá pela esquerda, recolheu, dominou, vai encarar a marcação. Ainda ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou. O Guarani já consegue a recomposição defensiva, mas a bola fica para a Buga do meio da rua, ele bate. Kaique França no centro do gol para fazer a defesa. Você achou pênalti, bebê? Eu achei que o Buga, que acabou de chutar pro gol, ele segurou o Donato, pelo menos na minha frente aqui, ele estava segurando com as duas mãos o Donato pela camisa. Pra mim foi pênalti, claro. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmonizadamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados Hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. E a galera ficou na bronca com o árbitro pernambucano Paulo Bezerra Júnior. Sai jogando de novo o time do Floresta. Recebeu o Matheus Martins, escapou o domínio. Recupera o William Farias para Isaac. Isaac para Inayan. Já no campo ofensivo, bota a velocidade no lance. Vem o Guarani no comando para Maranhão no pivô. Ele ajeitou, dominou, tentou a finta. Desarmado pelo Valdo. Dá o bote, recupera. Sobra da bola fica pro time do Floresta. Matheus Martins consegue o passe aqui na direita para Eliandro. Eliandro volta a bola para Afonso. Afonso recolhe, domina pé direito por elevação. Tentou passe para Garratti. Chega de cabeça, tira o William Farias. Volta para João Vitor. João Vitor na quarta zaga. Consegue o passe na ponta para Kaique. Kaique escapa na marcação do Cauã Jesus. Tenta evoluir por campo ofensivo. O Cauã Jesus chega e comete a falta para cima do Kaique. Jogou parado. O outro pegou a falta e agora ele vai dar cartão.
Vai dar bronca no Maranhão, né? Reclama ali. Não, deu cartão pro Maranhão. Deu cartão pro Maranhão, né? Amarelo pro Maranhão, amarelado, ele que hoje está voltando justamente de suspensão. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 10 minutos da etapa final aqui no Brinco. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani 0, Floresta também 0, Edu. Hoje no Castelão, vitória da Inter Limeira, em Maranhão 0, Inter Limeira 1. Terminou na Arena Pernambuco, Santa Cruz 1, Ituano 0. Segundo tempo, Araraquara, Ferroviários, Caxias 0-0. Agora foi seguro o Maranhão e pinta cartão, bebê. Cartão pro camisa número 17, o Nonato, amarelado, segurou o Maranhão pelo pescoço. A falta de longe, da intermediária, né? O Carlos Eduardo tá ali. Com a bola, ele que é o especialista, é o batedor número 1 do Guarani. Quem sabe o primeiro gol do Bugre? Olha, tá rolando palpite premiado lá no nosso Instagram, hein? Participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo, a Trionda. É fácil participar. Entre no Instagram, @Bandeirantes Campinas, dê o seu palpite para o jogo Brasil e Noruega. Siga a página e escreva a palavra Mundial nos comentários. Depois disso, você vai receber o formulário para confirmar sua participação e concorrer à bola oficial da Copa. O sorteio será segunda-feira no Esporte em Debate. Participe, boa sorte! Tem falta o Guarani para bater na intermediária. Carlos Eduardo levantou Maurício Antônio pro meio da área. A bola não checou. O zagueiro bulgariano que tentou o domínio. E aí vem contra-ataque. Vem de novo o time do Floresta. Perigosamente desce com o Garratti. Passou Matheus Martins. Rolou para ele. Entrada na grande área. Nossa, Matheus Martins. Tentou bater com o pé direito. O pé esquerdo entrou na frente. Ele bateu longe do gol. Ô, Matheus Martins, 10 letrinhas para você. Conta comigo, meu amigo. Lamentável, que finalização. Nem para chamar de finalização, né, Breno? Foi terrível, né? Ele chutou para onde o nariz estava apontado, para frente, bem longe do gol. Foi mais próximo do escanteio do lado direito do que do gol do Kaique França, que até agora não fez nenhuma defesa difícil no jogo. Olha o Guarani no ataque. Já duas mexidas no Floresta. Vem Bugrão, recebe, domina o William Farias, faz a inversão da direita para a esquerda. A bola chega aqui pro Renan Castro, livre, leve, solto, para, prende, segura, voltou curtinho na ponta para Cachoeira. Marcação dobra para cima dele, vai encarar a Cachoeira. A bola bateu uma baliza de escanteio após o desvio e saiu para lateral. E aí caiu o jogador do Floresta, o outro mandou seguir. O Eliandro, aqui Maurício Antônio arrisca, passa a direita, o Davidson deixou a bola passar, quase foi traído. E agora cai de novo o jogador do Floresta para sair, porque serão duas alterações. Gleger, Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Comecinho do segundo tempo e o Davidson agora há pouco fez uma defesa, né, Gleger? Ele fez uma defesa e para mim até o momento é a defesa do jogo, tá? Porque foi uma grande defesa, uma bola no chão, né? Vou deixar minha opinião aqui também, que aquele lance do Donato para mim foi muito pênalti, tá? Mas muito. O menino que tava marcando ele ali agarrou ele na hora que ele foi subir de cabeça. Aquilo ali é falta. E o detalhe mais importante é que o árbitro estava do lado e não assinalou. Então o Guarani realmente prejudicado nesse segundo tempo e voltou bem o Guarani. Tô gostando, aquilo que eu dizia. Maranhão apareceu um pouco mais, os laterais apareceram um pouco mais, o Guarani tá bem no jogo. Qual foi a nota da defesa, por gentileza? 7,99. Quer dizer, até agora nós não tivemos nenhuma defesaça, é isso? Exatamente. Até porque jogo 9 horas, sabadão, né? Então, assim, critério demora um pouquinho pra... Você sabe como é que é, né, Bolis? Sei, claro que sei. Claro. Não tenha dúvida alguma. E com o duas Gleger mexidas. Saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Aí, melhor foi o Gleger na última jornada tentando explicar essa defesa. Aliás, que não mas quer que eu explico de novo ou não? Não, melhor não, deixa quieto. Tem que ter explicado. Isso aí tem que ser explicado. Se for uma bola, foi lá fora da grande área, perto da bandeirinha de escanteio, e eu saí pra proteger. E o Silvério, eu saí pra proteger, você não tem que pegar a bola. Eu cerquei e a bola passou pra ele, falou isso aí, ó. Põe de novo aí. Põe de novo aí. Né? Põe de novo aí. Do mestre Zé Silvério. Tá sempre parado a galera da Saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Aí, ó. Foi a cornetada do mestre Zé Silvério. Bom, duas alterações do Floresta, né, o Breno Bereto? O Floresta tem como mascote o Lobo. Saíram Nonato saiu de maca, entrou o Johnny, número 5, Johnny Douglas,
E saiu também o Garratti, número 13, para a entrada do 10, Mateuzinho. Beleza, as duas primeiras do jogo e, consequentemente, no time do Floresta. As duas alterações no time cearense. 0-0 aqui no Brinco. Já estamos com 15 minutos, o gol não sai. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Floresta. Mateuzinho puxou para canhota, bate, espalma, Kaique França. Acabou de entrar o Mateuzinho, ele recebeu a entrada da grande área, limpou, puxou para canhota e soltou uma bomba. Kaique França coloca a bola para fora. Escanteio pro Floresta, Bandibereta. Ai, que chutaço, hein? Ele arriscou, iria no ângulo direito, tava bem posicionado Kaique França, que meteu pela linha de fundo. Escanteio lado esquerdo pro Floresta bater. Escanteio que o Eliandro vai bater, quase 16 minutos, leva um susto o torcedor bugrino aqui no Brinco, 0-0. Vem pra cobrança Eliandro, autorizada a cobrança, partiu pra bola pé direito, levantou pra boca do gol, bola perigosa, subiu o Maranhão pra afastar. Cachoeira tentou pelo alto, ficou difícil, no bate e rebate, a bola saiu, outra ponta. Tiro de meta pro Guarani. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Boles. Chama, falou o microfone Vou aberto. passar aqui quem que o Hélio tem no banco, né? Tem o Matheus Klaus pro gol, o Emerson pra lateral esquerda, o Rian pra lateral direita, o Edson pra zaga, o Vitinho pra lateral esquerda, o Mineiro, que é um segundo volante da base muito bom, o Ralf como volante, o Parede como atacante, o Herbert como atacante, o Rafael Freitas da base atacante, o Kevin da base atacante, também tem o Luca atacante. E aí, CH, com as opções aí trazidas pelo Breno Beretta, o Floresta já mexeu e agora assustou o Guarani. Tá na hora do Bugrão mexer também? Como é que você avalia este segundo tempo 0-0, CH? Olha, Boles, eu não tô gostando do Guarani no segundo tempo. Eu acho que o time voltou com a guarda baixa, administrando muito o resultado, tinha que meter uma blitz para fazer rapidamente o primeiro gol. É verdade que o Donato, e eu concordo com os companheiros, houve pênalti, claro, a arbitragem estava em cima, nem tchum, né? Achou que o lance foi normal, não foi normal, foi pênalti em cima do Donato, mas o Guarani deixou de dominar a partida, mesmo porque o Floresta também adiantou a sua marcação e colocou dois jogadores aí, caras novas, sangue novo, e tá na hora do professor Hélio Cizenando Cachoeira, boa jogada, invadiu a área, tentou cruzamento, o Guarani pediu pênalti, ele marcou escanteio. Esse árbitro é fraco, hein? É fraco. Paulo Alves de Pernambuco é fraquíssimo. Foi na minha frente, pra mim, colocou a mão na bola o jogador da equipe do Floresta. Tanto é que depois estava recolhendo o braço, tentando disfarçar, e a torcida viu. Segundo pênalti que ele não dá pro Guarani. Já Parede e Emerson, os dois vão entrar. Escanteio lado esquerdo, Renan na bola. Tem escanteio para fazer a cobrança, levantamento para o boca do gol, o toque, Maurício Antônio voltou, insistiu, Isaac tira a defesa no bate-rebate, tira de novo de qualquer maneira o time do Floresta e tentou ataque com o Matheus Martins, chegou a defesa colocando a bola para fora. Tem lateral para bater o time cearense, o Guarani vai mexer. Vai mexer. A primeira alteração, vamos ver quem que vai sair. O 11 Cachoeira, para a entrada do 77 Guilherme Parede. Saindo Cachoeira, entrando Parede. Vamos ver se o Emerson vai fazer a dobra com o Renan ou vai entrar no lugar do Renan. No último jogo ele fez a dobra. Então tá saindo o Carlos Eduardo e entrando o Emerson. Como fez o Hélio no último jogo, provavelmente deve fazer a dobra ali com o Renan Castro. Qual que é o número? Meia dúzia, né? Meia dúzia, Emerson, e 77, o Guilherme Parede. Boa. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Quem já aperta aqui o Emerson na primeira ação ofensiva. Chegou o Eliandro tocando na bola, a bola saiu, mas desviou no Emerson, então é lateral para o time do Floresta bater. Na direita, no campo ofensivo. Leguer, vamos conceituar a defesa do Kaique França e gostaria que você falasse também sobre estas duas alterações, as primeiras no time do Guarani. 7,94, né? Olha, o Guarani lá contra o Figueirense, o Hélio fez algumas mexidas e acabaram dando certo, né? Essa dobrada aí do lado esquerdo aí é interessante, né? O Renan é bom jogador e lá contra o Figueirense deu certo também.
Eu vou repetir, o Guarani tá precisando de mudanças mesmo, né? Não consegue. Você vê que o Guarani chega, né? Tem algumas chances. Esse lance, a imagem é muito inconclusiva. Eu não consegui ver se a bola realmente pega no braço do zagueiro ali do Floresta. Muita reclamação, mas não, aqui as imagens aqui nós não. Eu particularmente não sei o CH, não tive uma imagem conclusiva. Mas o árbitro tá muito mal no jogo. E aí agora caiu o Renan Castro, na primeira tabela Emerson e Renan nessa dólar, mas acho que agora não foi, né, Breno? Não, agora não foi. Foi uma dividida com camisa número 15. Foi jogo de corpo, né? Apenas com o jogador da equipe do Floresta. Pra mim, agora não foi. 20 minutos. Guarani não pode vacilar. Justamente que a gente vai entrar na reta final e decisiva nesta primeira fase. O Bugrão está acumulando nesse momento terceiro jogo sem vencer. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Tem muito jogo pela frente ainda. 21, Guarani tenta, Inayan ganha de cabeça. Deixou ali na entrada da grande área. Falta para cima do Guilherme Parede. Primeira falta para cima dele, o jogo tá parado na intermediária, campo ofensivo, tem falta o Guarani para fazer a cobrança. 21 minutos de segundo tempo, você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, no youtube.com, tem promoção rolando também, palpite premiado da Copa do Mundo no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, participe, você estará concorrendo a uma bola oficial da Copa Trionda. É só entrar do @Rádio Bandeirantes Campinas. Palpite premiado do Jogo do Brasil. Amanhã tem Brasil e Noruega aqui na Bandeirantes Campinas. Parte para a bola, Guilherme Parede levantou para a boca do gol. Para Donatão. Já não valia o lance, impedimento marcado. O árbitro apontou o escanteio, mas ele não viu que estava impedido. Ainda não viu o árbitro. O Bandeira tá dando impedimento. Né? Ele demorou. É fraco, né? Fraco. O árbitro é muito fraco. A arbitragem hoje desastrosa. Não deu 2 pênaltis pro Guarani. Não consegue ver o Bandeirinha. Fraquíssimo. E vai pintar agora mais 2, né? Isso. Na equipe do Floresta. Vamos ver quem vai sair. Modificação. Estão pedindo modificação. Vai sair o 15, o Eliandro. Vai sair o Eliandro para a entrada do 2, Cedric. A primeira alteração. Saindo Eliandro para a entrada do Cedric. E vai pintar mais uma alteração. Vai sair o 31, o Buga, para a entrada do 8, o Danley. Então a 4ª modificação na equipe do Floresta do Leston. Se não me falha a memória, esse Danley é aquele que foi revelado pela Ponte. Posso estar enganado, mas as características ele mesmo, são... ele. Ele veio do Sul para a Ponte, ficou um pouquinho, depois foi na base do Palmeiras, se não me engano. Boa, Edu. Tá em campo, portanto, o Danley. Vem para o programa de ataque, o time do Floresta. Lançamento aqui na ponta, entrou cheio de gás, mas aí levou no braço o Cedric. Bandeirinha apontou, o árbitro confirmou, falta que o Guarani já cobrou. Vem embora, Bugrão, 23 minutos de segundo tempo, 0-0. Ica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Acesse iga.com.br. E assim que a bola parar de rolar aqui no Brincão de Ouro da Princesa, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Neste momento, 10 horas da noite, horário oficial de Brasília deste sábado, dia 4 de julho. Guarani tenta o ataque, bola do comando, João Vitor chega para afastar. Donato escora de cabeça e deixou na fogueira por Maurício Antônio, também tocou de cabeça, o Darley ficou com a sobra, resolveu a falta. O árbitro pegou o empurrão do Mateuzinho para cima do Maurício Antônio na faixa central do gramado. Guarani tem falta para bater no campo ofensivo. Falta já batida, aí Nayan recebe da direita, mas o árbitro dizendo que não foi no local correto onde a falta ocorreu. Agora mandou voltar, agora sim autorizou. William Farias vem para a cobrança. Aroma das Ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para a sua mesa. Quer saber mais? Conhecer toda a linha aromadeservas.com.br. Guarani para ataque, Parede, colocou na área, tentou Renan Castro, afasta, tira aqui atrás Afonso. Era volta no rebote, bola, Maurício Antônio, empurrou curtinho para Emerson, tentou 1-2 com Isaac, a tabela saiu, Emerson vai brigar, chega no carrinho, Afonso deslizando no gramado, a bola sai. O árbitro aponta. Lateral pro tá dando que a bola bateu no Emerson, eu não sei aonde viu.
E o Bandeira que Não sei como que a CBF coloca esse tipo de árbitro para apitar. Esse tipo de árbitro tem que apitar, eu acho que nem campeonato amador, né? O Paulo Alves, de Pernambuco. Horrível, olho aqui no péssimo. Bandeira. O Bandeira não deu nada, né? E o árbitro chamou a responsa e acabou marcando o lateral para o Floresta. Mas o Guarani já recuperou, sai jogando o Bugrão lá atrás. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Guarani vem pro ataque, recebe na pela direita Inayan, no comando pro Maranhão, ele contra Valdo, Maranhão levou melhor, usa o corpo, protege, linha lateral da grande área, sai da área, volta pra Cauã, Cauã recolheu, dominou, balançou na grande área, limpou pela meia pra Inayan, que não domina na sequência, faz a falta. Quando o Cauã recebeu, ele clareou pra bater, mas não bateu, né, Breno? Ele deveria ter batido, né? Perdeu a oportunidade, demorou demais. Agora ele tá na frente, não deixando o Cauã Jesus, o jogador do Floresta, bater e quase toma um cartão, porque o árbitro foi lá e reclamou com ele. Tem pressa o Floresta, 0-0 no Brinco. Mas a pressa é inimiga da perfeição, acabou errando o lançamento do Denison, a bola ficou de graça pro Kaique França. Carlos Henrique, CH26, o tempo vai passando, o gol não sai, 0-0 aqui no Brinco. Precisa de mais energia, o técnico Hélio Cizenano tem que mexer no time. O Isaac não faz um bom jogo, ele tentou no primeiro tempo, mas ele precisa tentar algo diferente. Por exemplo, o Herbert no lugar do Maranhão, é uma alternativa. Nesse momento, o Guarani tem até um pouco mais de posse de bola, mas não faz nem de longe o que fez no primeiro tempo. Jogo 0-0, absolutamente correto o resultado. Guarani tem mais uma falta para bater, na bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol do jogo, agora lá na meia direita, bem à frente do banco de reservas do Bugre. Aliás, o Hélio tá ali com o seu auxiliar do Henrique. Ambos estão conversando. Tem falta para fazer a cobrança, o Guarani 0-0 aqui no Brinco. Sabadão de futebol, você ligado conosco. Vem pra cobrança Guilherme Parede, tem a 77 estampada na camisa. Todo mundo ali fora da área. Sinalizou o xerifão João Vitor. Partiu Parede, levantou, entra e corta João Celeri. Mateuzinho ficou com a sobra e sai limpando. E vem bola pro contra-ataque. Contra-ataque armado, são 3 contra 3. Mateuzinho carregou, deixou para Matheus Martins. Na área, olha o perigo. Floresta chega, pé direito, cavou na área. Chega no rebote na cobertura Parede. Metendo a bola para fora, contra-ataque perigosíssimo no Floresta, que tem escanteio para bater Bandibereta. E agora vai ficar perigoso, né? Nesse tipo de contra-ataque a equipe do Floresta. O escanteio é pelo lado esquerdo, mas o Floresta não tem pressa para bater. Cedric com a 2, está atravessando o campo, está indo lá para a cobrança do escanteio, perto das bandeiras, que nesse momento não estão tremulando, afinal de contas não está ventando, mas a temperatura caiu. 0-0 aqui no Brinco, quase 28 minutos. Tem perigo contra a meta bugrina, principalmente porque o time do Floresta tem um jogador de 2,2 metros, que fica exatamente na frente do Kaique França. Até o Donato tem dificuldade para marcar. Autorizada a cobrança. Cedric vem pra bola. Partiu pra cobrança. Pé direito. Vem com pé direito. Cruzamento fechado. Subiu para afastar Maranhão. A bola ia em direção exatamente do João Vitor. Volta de novo pro Floresta. Cedric tentou passe. A bola para Mateuzinho. Mateuzinho atravessa todo o campo. Recebeu, dominou, puxou pro meio esquerdo. Levantamento. A bola passou. Passa por todo mundo, inclusive pelo Johnny Douglas, que fechava na segunda trave. Se ele toca na bola, o gol estava escancarado, Brendo Beretta. E o Floresta tá gostando do jogo, né? Chegando com perigo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Como você disse, uma chance clara perdida pelo time do Floresta. Se o Hélio não mexer, e eu acho que vai mexer, pro time melhorar. O Herbert vem aí. Tá conversando já com o auxiliar Henrique. Outro que vem aí é o Kevin. O Kevin vai tirar o colete também, né? O agasalho. Kevin e Herbert. Daqui a pouco os dois no Bugre. Eu arrisco um palpite que um dos que vai sair é o Maranhão, né? Esse aí não era nem pra ter entrado, né? Inayan recebe vira direita, chama, aciona, rola pelo meio para o William Farias. Ele recolhe, domina, tá fechadinho o time do Floresta. Quem dá o combate é o Johnny Douglas. Bola chega na ponta para o Maurício Antônio. Rolou para Emerson. Emerson voltou para o Maurício Antônio. Mateuzinho primeiro a dar o combate. Empurrou pela meia para o William Farias. Abriu para Renan Castro. Recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa para Farias. Farias deixou. Cauã corta a luz. A bola chega para o Emerson. Ele sai da ponta, vem para a meia. Dribla o primeiro, faz a finta no segundo. Voltou para o William Farias. Se mexeu no comando Parede. Farias prefere o passe curto para Renan. Renan para Cauã. Cauã para Renan. Linha de fundo. Cruzou para a boca do gol. Chega a defesa para cortar. A bola fica viva. Cauã Jesus tentou na área. O árbitro marcou o quê?
Toque no braço do Cauã Jesus. Então falta de ataque. É, uma falta. Perigo de gol, né? Como é chamado. É, ele marcou a falta ali do Cauã. Falta que o goleiro Deimilson vai cobrar. Deimilson tem 36 anos. E agora vai dar cartão. Por Cera, pro Deimilson. Cartão amarelo, portanto, pro goleiro do Floresta. Eu dizia, Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Meia hora em 30 minutos de segundo tempo, 0-0. Deimilson levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Celeri. Sobe, não acha, a bola sobra aqui atrás para Maurício Antônio. Recolhe para sair jogando com Donatão. Recolhe e domina também Rafael Donato. Ele tem a posse, bola dominada na entrada da grande área. Fez o passe do outro lado para Guilherme Parede. Se mandou Inayan. Parede para, encara a marcação do Matheus Martins. Ainda no campo defensivo. Procura alguém no comando. Lançamento para o Emerson. Chega Afonso, tira parcialmente. Cedric afasta. Renan Castro vai brigar. A bola chega no meio para Mateuzinho, desarmado. Cauã recupera. Emerson vai brigar. A bola ficou curta. Cedric leva melhor e sai driblando. Boa finta, escapou, limpou, fintou, chega bem na cobertura. William Faria dá um pote, recupera o William Faria, solta o jogo pela meia pra Cauã, Cauã pra Emerson. Emerson recolheu, dominou, abre os braços, sinalizando, pedindo para alguém passar, ninguém passa. Ele volta a bola para Maurício Antônio para Donato. Donato faz o passe pela direita para Inayan. Inayan recolhe, domina, alguém tem que encostar. Isaac agora chegou, Isaac parece cansadão no jogo, volta Inayan. Vai sair. Inayan para Donato, um dos que vai sair é Isaac. A placa já piscou, o Breno Beretta atento, já flagrou. A bola sobra para Renan para Maurício Antônio pelo meio. Tentou no comando para Guilherme Parede. Mergulha para afastar João Vitor. Você havia chamado, né, Breno? Exatamente. Eu até ia chutar que iriam sair Isaac e Maranhão, mas eu acho que tá bem claro que serão essas as alterações. Estão prontos para entrar Herbert e também o Kevin. Lançamento era na ponta pro Emerson, chega, defesa para cortar, Renan Castro dá bote, Darden consegue o passe pro Celeri para Mateuzinho, Mateuzinho recolheu, dominou faixa central do gramado, pé de bola do Darden, linda finta do Mateuzinho, deixou pro Darden, ele volta a bola pra Cedric recomeça com Afonso, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 32, segundo tempo. No tic-tac do tempo de balo desta, você eu confirmo. É a Série C do Campeonato Brasileiro, terceira divisão do futebol nacional, 13ª rodada aqui no Brinco. Guarani 0-0 também pro Floresta, Edu. Na Série B acabou lá na Serrinha, Goiás 2, Ceará 0. Na Série C é gol do Caxias, lá em Araraquara. Ferroviária 0, Caxias 1. Leandro Bolle. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. E a bola não parou de rolar, os dois bugrinos que estão ali à beira do campo não conseguiram entrar ainda. Sai jogando Darden para João Vitor empurra pela canhota para Kaique. Kaique recolheu, dominou o pé esquerdo na bola, lançamento para Celeri, subiu a bandeira e agora sim o jogo vai ser paralisado e o Cauã Jesus parece que sentindo cãibras aqui no círculo central, Breno. Exatamente, ele tá sentindo cãibras, mas quem tá indo embora mesmo é o Isaac, né? Entrou o Kevin no lugar do Isaac, o Kevin tem a camisa número 19, atacante do Guarani, e saindo o Maranhão para a entrada do Herbert, 27. Saiu o Maranhão, entrou o Herbert, saiu o Isaac, entrou Kevin. Quem sabe agora, Boles? É, o Cauã que estava caído ali, ou pelo menos sentado no gramado, vai seguir no jogo. Aliás, ele está recebendo a bola nesse momento no círculo central. Ica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. iga.com.br. Cauã Jesus. Volta a bola aqui na ponta para Renan Castro, recolhe, domina, marcado pelo Cedric, deixou para o William Farias, tem a posse dele pela dominada, encara a marcação do Mateuzinho, soltou na ponta para Renan para o William Farias, ajeita, domina, pé direito na bola para Donato, Guarani todinho no campo de ataque, busca furar este bloqueio defensivo, esse ferrolho do time cearense, que até que se comporta muito bem, final de contas está 0-0, vem de novo o Guarani, William Farias para Renan Castro, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, volta, Maurício Antônio, o torcedor começa a ficar impaciente.
Já a última mexida no time do Guarani. Recebe lá pela direita Inayan. Inayan, curtinho para Herbert. Ele sai da ponta, vem pra meia, tá cheio de gás. Entrou agora. Ainda Herbert, soltou pela meia pra Cauã. Cauã recolhe, domina a marcação, dobra pra cima dele. Volta, recuou para Maurício Antônio. Maurício Antônio para Renan. Fugiu aqui na ponta. Herbert tentou passe para Emerson. Emerson ficou esperando a bola. Chegou o primeiro zagueiro Afonso. Vem na cobertura Maurício Antônio recuando para Kaique França. Já Luca no Guarani. 0-0 no Brinco. O Cauã deu sinais agora há pouco que sairia, né? É que ele caiu no campo e o Hélio já havia preparado as duas alterações. Não deu tempo para preparar mais uma. Guarani vem para cima. Colocando aí, ó. Ele tirou o Maranhão, então tem Kevin, tem Herbert e tem Luca. 3 atacantes tá indo embora o Cauã. E tem o Parede também, né? 4 atacantes nesse momento. Entrando o Luca, número 9, no lugar do Cauã Jesus. Eu até acho que o Luca talvez jogue mais no meio. Parede, Emerson, Kevin, Herbert e Luca. Foram as 5 alterações do Guarani. Vem o Bugrão, Inayan, pé canhoto, cruzou, olha o toque de cabeça do Guilherme Parede por sobre o gol do Deimilson, é tiro de meta. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Mais 3 alterações do Guarani, segue 0-0 Gleger. Então, mas até o momento, né, todas as outras que foram feitas, e o Hélio tentando de todo e qualquer jeito se sobressair diante dessa linha de marcação do Floresta, ele não está conseguindo. Tomara que agora consiga, né? Vamos ver o Luca, um jogador inteligente, um jogador que tem um bom arremate, que bate bem na bola, quem sabe. Mas, olha, esse time do Floresta me surpreendeu, cara. Defensivamente é um time muito sólido e praticamente o Guarani não consegue finalizar, né? Nós vimos algumas defesas do goleiro no primeiro tempo, uma no segundo tempo espetacular. Mas depois daquela defesaça que ele fez, até agora o Guarani não consegue sequer acertar o alvo. O Guarani vai permanecendo na primeira colocação, 23 pontos, líder isolado, mas pode perder o primeiro lugar por Brusque, que joga segunda-feira contra o Figueirense. Joga em casa o Bruscão no clássico catarinense, o Brusque tem 21. E o campeonato está muito equilibrado, né? Porque o Guarani é o primeiro com 23, o Floresta nesse momento é o 9º colocado. O primeiro time ali fora do G8. E a diferença entre ambos é de apenas 4 pontos. É a pontuação aí curta, né? Poucos pontos. São 4 pontos do primeiro para o 9º colocado. Recebe Rafael Donato, vem embora o Bugrão, tentando ao gol da vitória, pode ser o da vitória. Renan Castro, pé canhoto, cruzou, a bola foi desviada, fica viva na área, o árbitro pegou a falta. Falta do Luca para cima do Afonso, o jogo tá parado. CH, 37. O Hélio faz as alterações, coloca o time pra cima, mas o gol não sai. Aliás, o Guarani não tá conseguindo nem finalizar, né, CH? Não, porque o Floresta tá marcando muito bem também, né? E o Guarani, ofensivamente, não atravessa uma noite feliz, eu diria assim. O Guarani foi prejudicado, é verdade, com a não marcação do pênalti no Nonato, mas o time perdeu muito da sua força para gerar a bola, como estava fazendo no primeiro tempo, não é? Não fez isso no segundo tempo, melhor postado, o Floresta veio para o jogo, e nesse momento o jogo é absolutamente igual. Evidentemente que numa jogada individual, numa bola parada, o Guarani tem capacidade de fazer 1-0, mas do jeito que a coisa está transcorrendo, tudo indica que a partida vai ficar no 0-0, Boris. O Guarani venceu o Caxias aqui no Brinco, depois saiu 2, perdeu por Confiança 2-0 e empatou com o Figueirense 1-1. Tem o Paysandu na próxima rodada e depois a Inter de Limeira. Vem bola para o campo de ataque, o time do Guarani, boa bola para o Herbert, tentou a finta ao matar a bola, chega bem João Vitor para fazer o corte. Celere fica com a sobra, foi seguro, foi puxado, falta para cima dele. Chama, falou, Breno. Público e renda, anote aí, Edu, público essa noite aqui no Brinco, 3.372 torcedores, 3.372 para uma renda de R$ 58.270. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Kevin para Emerson, Emerson marcado, ele volta a bola, recomeça com o Maurício Antônio, ultrapassa a linha no meio campo, já pisando no campo ofensivo, abre aqui na esquerda para Renan Castro, encostou também o Emerson, ele para, prende, segura, não toca, demora para tocar ainda Renan Castro, voltou para Maurício Antônio para Donato, abre, vira direita, Inayan, recebe para o time do Guarani, Inayan tem na área, 3 atacantes, tentou o cruzamento, foi bloqueado na sequência, Johnny Douglas chega rasgando, afasta o perigo da entrada da grande área, coloca a bola para lateral que o Guarani vai
bater 39,5 segundo tempo. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo, 1932-73-3760 Campinas. Emerson na dobra com Renan Castro. Ele ajeita, domina no círculo central para Maurício Antônio. Dá o combate João Celeri. A bola chega no Donato. O time do Floresta tem mais uma alteração para fazer. O Guarani já fez a C5. Herbert recebe, domina, pela direita. Sai da ponta, vem para meia. Escapou do João Vitor, mas aí o Kaique apertou. Ele é obrigado a recuar. William Farias, pé esquerdo na bola. No bico da grande área para Maurício Antônio. Domina, puxa a bola para o pé direito. Deixou curtinho para Donato. Donato abre pela direita para Inayan. Inayan recolhe, domina. Inayan curtinho para Guilherme Parede. 40 minutos e segundo tempo, 0-0. Guarani roda a bola de um lado para o outro. Agora o Donato estica na ponta para Renan. Renan de primeira, deixou na entrada da grande área para Kevin. Aliás, para Luca para Maurício Antônio. Tentou de novo o Lucas. Chega Cedric para fazer o corte. Ele recolhe e domina, sai jogando curtinho para Mateuzinho. Mateuzinho gira bonito para cima da marcação do Emerson. Habilidoso. Ainda ele de novo puxou para canhota para Cedric. Cedric para Matheus Martins. Se manda o Floresta pro ataque. Mateuzinho recebe na ponta esquerda, na ponta direita com a canhota para Cedric. Marcação do William Farias para cima dele. Entre as pernas do Mateuzinho. Mateuzinho entre as pernas do William Farias. Insistiu no lance. O William Farias dá o bote, briga, insiste no lance. Maurício Antônio leva a melhor. Esse Mateuzinho é enjoado, hein, Bruno Beretta? Habilidoso, hein? É, jogador muito habilidoso e perigoso. O Guarani tem que tomar cuidado com ele. Olha o Floresta. É, mas o Kevin consertou, mas houve a falta. Agora apontou a falta do Kevin para cima do Darley. Tem falta para bater o Floresta no campo ofensivo. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Falta pro Floresta bater, Breno Beretta, e o tempo vai passando, a bola mais longe no gol do Demisson, goleiro do time cearense, bebê. É, e eles não têm pressa nenhuma para fazer a cobrança, né? Ali uma conferência de jogadores para ver quem vai bater no time da equipe do Floresta, né? Por ali tá o camisa 5, tá o camisa 8 também. Eu não sei qual deles que vai bater. Eu tô achando que vai o Johnny Douglas. Johnny Douglas, perto na bola. Tá ajeitando ali com todo carinho, é só ele, hein? Falta frontal. Alteração também. Vai lá. Vai sair o 29 na equipe do Floresta, o Kaique, para a entrada do meia dúzia. O meia dúzia é o Diego Matos. Beleza, então a última alteração também no Lobo Cearense, o time do Floresta. Falta pro time do Floresta bater. Tá saindo ali, puxando a perna do Kaique. E entrando meia dúzia, Diego Matos. A última alteração do jogo. 42 minutos e meio. 0-0 aqui no Brinco. Já o Edu Pinheiro vai comandar o apito final. Tem os quadros do apito final, a defesa do jogo, gabarito, ficha técnica e atualizar a classificação da Série C para você. Falta, entrou também o Diego Matos ali da apito que vai bater. Vem o Johnny, partiu para a bola, explodiu na barreira. Ela volta aqui no meio para João Vitor. Recolheu, dominou o gigante de 2,2 metros. Fez o passe na ponta para Matheus Martins. Estica a perna. Entra e corta ali o Inayan. Herbert acabou escorregando. A bola saiu lateral para o Floresta bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 43 minutos e segundo tempo. Brinco de ouro da Princesa Campinas, sábado à noite, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Segue 0 Guarani, 0 Floresta, Edu. É, hoje, mais uma vez, o francês Emapé de pênalti decidiu. 24 segundo tempo, o gol da França ficou assim. França 1, Paraguai 0, Marrocos 3, Canadá 0. Então vão se encontrar nas quartas de final, Marrocos e França. Amanhã, 17 horas, Brasil e Noruega, com Ulisses Costa. É, amanhã tem o Brasilzão em campo, Brasil e Noruega, 5 da tarde, a bola rola lá no MetLife Stadium em New Jersey, fica ali ao lado de Nova York, e é claro, você vai acompanhar todos os detalhes aqui na Bandeirantes Campinas. Aqui vem Guarani, programa de ataque, Luca foi empurrado por trás pelo Valdo, falta pra cima dele, falta que o Guarani vai bater, mas é ainda no câmbio ofensivo, a falta que o Emerson vai cobrar. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. O Ari tá ligado na transmissão, PK também sempre
PK tá bombando nos vídeos, tá ligado na transmissão do Futebol Bandeirantes. Aqui vem bola para o campo de ataque, Renan Castro recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. De novo, né, Renan Castro dominou, olhou lá na frente e recuou. Maurício Antônio para Donato, Donato para Inayan, Inayan recebeu a direita, caprichou no cruzamento pro Kevin, tentou de cabeça, a bola foi desviada, tiro de meta. Última tocar da bola foi o Kevin, tiro de meta pro Floresta, bebê. Ele subiu mais do que a defesa da equipe do Floresta, mas saiu sem direção, né? Pelo lado esquerdo, linha de fundo, e o Denison não tem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta. 0-0, o Guarani tá correndo atrás do gol. Não é o 6-7, mas é o 6. 6 minutos, vamos até 51 aqui no Brinco. João Celeri sobe, não acha, a bola quica na frente do Matheus Martins e também sai. Lateral que o Guarani cobra, batemos 45, 45, mais 5, né? Eu falei 6, mas são 5, né, Breno? 5, exatamente. Beleza, vamos até 50 minutos aqui no Brinco. 0-0 para Guarani Floresta. Recebe Rafael Donato, Donato empurra pela direita para Inayan, Inayan recolhe, domina, pé direito, cruzou a meia altura, Darden não tirou, sobrou para Guilherme Parede, ajeitou para William Farias, recolhe, domina, abre na ponta para Renan Castro, calibra o cruzamento, pé canhoto, cruzou na área, João Vitor subiu para afastar, e aí o Guarani vai consagrando o gigante João Vitor, ele tira mais uma, Maurício Antônio com a sobra, rola na direita para Inayan e tome cruzamento, levantou para a boca do gol, toque de cabeça pro meio, a bola ficou viva, Emerson não conseguiu encontrar! Ficou vivo até com a possibilidade de chutar, né? De bater pro gol, Emerson. Mas ele não conseguiu encontrar a bola na sequência. Ela saiu lateral pro Floresta bater. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Lembra a cobrança do lateral Cedric, colocou aqui na frente tentando o Celeri, ele tenta proteger Maurício Antônio, dá o combate, Mateuzinho foi desarmado pelo Maurício Antônio, duas vezes brigou, deixou o William Farias pra Kevin pela meia, bola pra parede, clareou pra bater pro gol, ele bate, carimba João Vitor na entrada da grande área, volta pra Inayan, erra o passe, acabou errando o passe pro Herbert, a bola saiu, lateral pro Floresta bater, SH. Estamos caminhando para um 0-0. O Guarani vai chegando ao terceiro jogo sem vencer na Série C. As mexidas, por enquanto, pode até acontecer, feitas pelo Hélio Cizenando, não deram certo. O time não melhorou com as mexidas. Ganhou em força física, em fôlego, mas o Guarani bate de frente contra um time que marca muito bem. E o Guarani está faltando um pouco mais de capricho nas bolas de meio campo e ataque. O Guarani vai chegando ao 5º empate, o Floresta ao 4º empate. Aqui o Kevin comete a falta para cima do Cedric, jogo parado no Brincão. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança, oportunidade. Conta com o Sicredi. No YouTube, deixe o seu like, ainda dá tempo, deixe o seu like, vem junto com a gente na reta final, fique ligado também no apito final, 0-0 Guarani Floresta. Davidson com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, bate forte na direção do Celeri que já estava impedido. Bandeirinha marcou impedimento, posse de bola para o time do Guarani, mandou seguir porque a bola ficou de graça por Maurício Antônio. Mas o passe lá pela direita para o Inayan, encosta Herbert, recebeu, chegou na marcação, Matos tentou tirar, não deu, a sobra da bola volta, o árbitro entregou a falta no João Vitor. Zagueirão chegou atropelando o Breno. Foi o João Vitor, grandalhão pra cima do Parede, que entrou bem no jogo, tá buscando o gol. É agora, quem sabe agora. Pode ser o último lance do jogo. Parede vai meter na área. Vai com ele, Boles. E no YouTube, já o Breno Beretta vai entrevistar os jogadores do Guarani e com imagens, né, Breno? Exatamente, Ray-Ban meta. Já. Sensacional, esse Ray-Ban não fala português, não. Não fala mesmo. Fique ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Atenção, falta para o Guarani. Guilherme Parede vem para a bola, 48,5. A esperança do torcedor do Guarani renovada. Partiu Parede, levantou para a boca do gol. Chega a defesa para cortar. Mateuzinho com a sobra e sai driblando. Meteu para a velocidade do Matheus Martins. Está no mano a mano com o Renan Castro. Matheus Martins, olha o Floresta chegando. Um bolão, pintou o gol, chute cruzado, espalma, pega de novo Kaique França. Em 2 tempos, Diego Matos teve a bola do jogo. Kaique França salvou o Guarani, Breno Beretta. Já dá pra eleger até o craque do jogo, né? Porque se não tinha trabalhado no primeiro tempo, fez uma defesa que foi como se fosse um gol.
salva o Guarani cara a cara, o Kaique França. Quem sabe o Bugre possa fazer o primeiro gol agora. No contra-ataque, quase o Floresta abre o placar. Vem Guarani, Herbert, sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, recua. Aí o torcedor perde a paciência. Farias, deixou pra Donato pra Inaia. E tem que jogar essa bola, cara, não tem muito o que fazer. E ele joga na segunda trave pro Emerson, de cabeça pro meio. Olha a chance, Herbert, perdeu! Inacreditável, Herbert! Praticamente na risca frontal da pequena área após o toque de cabeça pro Emerson. Herbert perde a chance, foi a última porque apita o árbitro. Termina o jogo no brinco. O Guarani teve a chance para fazer o gol da vitória. O Herbert perdeu. Termina no brinco, misto de vaias, mais vaias do que aplausos. 0-0, Band Beretta. Ô Boles, deixa eu ouvir o Parede. O Parede saiu rápido, não quis falar. Vamos tentar ouvir o Herbert. Ou imagens do YouTube. Exatamente, vamos tentar ouvir o Herbert. Ô Herbert, vamos ver o Luca. Ô Luca, o que você pode falar desse empate? Vocês tentaram de tudo, mas não deu. A gente entrou um pouco moroso. Primeiro tempo muito abaixo. Segundo tempo tivemos volume, mas muita bola na área. Acho que prevaleceu um pouco o jogo deles. A gente sabia que seria difícil, né? Pela forma da equipe deles jogarem, mas a gente tem que continuar firme aí, que nós temos sequência difícil. A forte marcação da equipe do Floresta dificultou bastante o ataque do Guarani? Sem dúvida, nós não criamos alternativas para sair desse tipo de jogo. Como eu te falei, cara, agora se a gente ficar procurando um culpado, fica mais difícil, né? A gente somou o ponto, óbvio que tinha que ganhar, mas, como eu te falei, não criamos alternativas para vencer o jogo. Legal, obrigado. Esse é o Luca. Deixa eu ouvir o Maurício Antônio também. O time não deixou de acreditar, o time brigou, o time batalhou, a gente reagiu muito rápido no contra-ataque. No final a gente, acho que a perna pesou um pouquinho de tanto ficar em cima do adversário, mas esse jogo foi 95% do Guarani. Faltou o detalhe do gol e a gente tem que melhorar. Eu acho que um pouco mais a calma ali para fazer o gol, ali um pouco de tranquilidade para empurrar a bola para a rede e para o próximo jogo a gente sair com a vitória. Maurício, os times estão jogando contra o Guarani aqui fechadinhos e o quanto que atrapalha isso, e até estão descobrindo como joga o Guarani, fica um pouco mais difícil, né? Com certeza, é muito mais difícil construir do que destruir, né? E a gente procurou a posse, né? Procurou mudar de lado rapidamente com a bola, agredir o adversário, matar a jogada quando precisava do contra-ataque. Infelizmente faltou o detalhe do gol, mas acredito que o Guarani buscou muita vitória e a gente vai dar a volta por cima no próximo jogo. Legal, obrigado. Deixa eu ouvir o Emerson. Ô Emerson, o Guarani tentou de tudo, né? Você tem feito uma dobra ali nesses 2 últimos jogos, até com o Renan Castro. O que você pode falar dessas dificuldades que o Guarani vem enfrentando para enfrentar times que jogam fechadinho, né? Primeiramente, boa noite. A gente sabia que esse é um jogo difícil, né? A gente sabia como a equipe deles vinha. Ainda mais a gente estando em primeiro, né? A gente sabe que é muito mais visado, os caras estudam muito a gente. Fecharam muito nosso jogo por dentro, fizeram uma linha de 5 ali atrás, 5, 4 e deixou o centroavante sozinho ali. Se fecharam demais, a gente tentou de todas as formas, né? A gente tentou alçar a bola na área, a gente tentou por dentro, mas estavam muito fechados. Enfim, a gente não teve uma bela noite de conseguir ter êxito, né? No último terço ali. Mas é trabalhar, não tem nada perdido, né? No meu ver, a gente tentou de todas as formas, infelizmente não conseguiu, mas seguir de cabeça erguida que tem muito campeonato ainda pela frente. Você ficou um tempo fora com a torção no tornozelo, hoje você já se encontra 100% recuperado? Cara, eu tô bem melhor, eu tô treinando e tratando ainda, né? Mas eu tô me sentindo bem melhor, tô tentando de todas as formas tá dentro de campo, tá aqui, seja dentro de campo ou no banco aqui, dando total apoio pro grupo, né? Legal, obrigado, tá aí a palavra do Emerson, falando por aqui, né? Eu acho que o Emerson é o último jogador, deixa eu ver se todos os jogadores do Guarani já saíram, né? Eu acho que o Emerson é o último jogador, somente o Luca ainda falando por aqui, mas ele é o último, então, fim de papo.
Guarani empatou, não conseguiu fazer o gol. 0-0 com a equipe do Floresta. Eu volto com você, Leandro Boles. Dá um giro aí de 360 para quem tá no YouTube para acompanhar. Olha aí, ó, a galera já tá deixando o estádio, né? Ali, setor das Vitalícias. Do outro lado, o tobogão hoje aberto na arquibancada superior também, né? O tobogão, a parte inferior, a inferior também. A galera praticamente já deixou, né? Os setores já deixaram os setores, enfim, a galera indo para casa frustrada, afinal de contas, o Guarani ficou no empate 0-0 diante do Floresta aqui no Brinco e chega ao terceiro jogo sem vencer na Série C. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para Emanuel Formaggio, conhecidíssimo Titi, tá ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, grande Titi. Ô Gleger, antes da gente passar a bola pro nosso queridíssimo Edu Pinheiro, que vai comandar brilhantemente o apito final, só para não deixar passar a defesa do Kaique França, né? Eu disse até aqui que foi a defesa do jogo, o Breno também concordou, afinal de contas, naquele momento o Guarani poderia ter sido derrotado aqui no Brinco. E qual foi o grau de dificuldade e a defesa do Kaique França, Gleger? A defesa do jogo até agora, 8. 8-0-0, é isso? Exatamente, 8-0-0. Tá bom. Este Gleger Zorzin, que permanece por aqui, vai participar do apito final, que a partir de agora vai ser comandado pelo Edu Pinheiro. Por aqui terminou 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani 0, Guarani líder da Série C, mas pode perder a liderança na próxima segunda-feira. O Brusque joga em casa, mas nesse momento o Bugre é o líder, empata, vai a 23 pontos diante do Floresta. Fique ligado, na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Público 3.372, 3.300, renda 58 mil. Guarani 0, Floresta 0. Começo com o CH. Para destacar aqui no primeiro tempo, o lance que chamou atenção foi do Maranhão. Há 21 minutos, lá no gol do placar, ele perdeu, girou, mas na pequena área, sobrou para ele mais uma paulada, bateu no goleiro. Não é que o goleiro defendeu. Chute forte, bateu no goleiro e acabou saindo. Olha, segundo tempo,
Isaac a 7 minutos, um chute rasteiro. O Maranhão preparou por Isaac, chutou rasteiro, o goleiro no cantinho, pimba para escanteio. Meus amigos, 48 minutos, um contra-ataque gigante do Floresta. Tabela daqui, tabela da Diego Matos, o meia dúzia, sai cara a cara com o Kaique França, chuta e o goleiro do Bugre faz uma defesa sensacional para escanteio. E veja bem, o Guarani terminou com 4 atacantes: Kevin, Luca, Guilherme Parede e Ebert. Todos entraram no segundo tempo. E exatamente Ebert, 1 minuto depois, a 49, no último lance do jogo, na pequena área, isolou, chutou por cima. Oi, CH, Guarani 0, Floresta também 0. Edu, o Guarani fez um jogo razoável. Primeiro tempo foi bom e o segundo tempo foi abaixo da crítica. Por isso não conseguiu fazer nenhum gol na equipe do Floresta, né? Evidentemente que tem outros aspectos além do Guarani não ter jogado bem, não ter tido inspiração, eficiência, não é? Eu não posso deixar de citar o pênalti não marcado contra o Rafael Nonato. Foi pênalti. Pênalti, claro, que a arbitragem não marcou. Numa partida tão equilibrada como essa, uma partida onde você enfrenta um adversário que marca com a competência que o Floresta marcou, um lance desse, um pênalti a seu favor, faz muita diferença no jogo. Por 0-0 em casa, o Floresta não é um time tão conhecido assim, apesar de ser estruturado e de ter um time com jogadores bons. E tem no Lestor também o seu comandante técnico, um técnico competente, sim. Conhece bem o futebol de São Paulo, do interior, enfim, faz um bom trabalho à frente do Floresta. O Guarani no primeiro tempo teve, né, posse de bola, levou a bola para o fundo do campo, teve oportunidade, chutou de fora da área, de dentro da área, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Floresta, não é? Apesar de ter jogado bem o primeiro tempo, só faltou o gol na primeira etapa. Veio o segundo tempo e eu imaginaria, ou imaginava, que o Guarani viesse pressionando, uma outra postura e outro reposicionamento. Não aconteceu isso. Quem veio reposicionado foi o Floresta, que estava marcando atrás da linha da bola no primeiro tempo e voltou marcando saída de bola do Guarani. Eu não sei se foi um expediente colocado pelo Floresta no segundo tempo que acabou surpreendendo o Guarani. O Guarani, para ter entendimento do que estava acontecendo, demorou uns 20 minutos. E com isso o tempo foi passando. E com as mexidas, para fechar meu comentário, o Floresta acrescentou qualidade no seu jogo e o Guarani não conseguiu acrescentar absolutamente nada. Apesar do número excessivo de atacantes, e o João Paulo fez muita falta no jogo de hoje, não é? O Guarani não foi tão perigoso como foi no primeiro tempo, não é? Teve chance? Teve, como o Floresta também teve. Então, chance, né, com C maiúsculo, o Floresta teve uma e o Guarani também teve, na última bola do Herbert. Enfim, não dá para considerar que foi um desastre, absolutamente. Somou um ponto em casa, mas nesta altura do campeonato, o time vem sem 3 vitórias, são 2 empates, né? Agora 0-0 em casa, Figueirense 1-1, e a derrota contra o Confiança. Isso liga um sinal de alerta na cabeça do torcedor. Mas o jogo que eu vi hoje, primeiro que eu vi no primeiro tempo um time muito organizado. E no segundo tempo, com a eficiência da marcação do Floresta, o Guarani foi perdendo a paciência. Consequentemente, acabou errando um pouco mais e tomando os contra-ataques que era o expediente do Floresta. Então daqui para frente, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, não vai ter partida fácil, né? É desse nível para mais a dificuldade do campeonato, porque é só pegar o 9º colocado para ver quantos pontos tem e o primeiro colocado, que por enquanto é o Guarani, quantos pontos tem. A diferença são 4 pontos. Há muito equilíbrio. No jogo de hoje, faltou inspiração e a arbitragem marcar um pênalti a favor claríssimo para o Guarani. Edu. Muito bem, olha, Guarani 0, Floresta 0, público 3.372. Agora é você, Gleger.
Edu, eu não gostei do Guarani. Não gostei no primeiro tempo, falava isso no intervalo. Guarani tá jogando em casa, é líder da competição, precisando se recuperar, produziu muito pouco, né? Produziu muito pouco, não conseguia evoluir diante de uma marcação ferrenha, é claro, mas você tem que se impor mais, né? Primeiro tempo, por exemplo, o Guarani teve uma chance só naquela batida do Maranhão, apenas isso, mais nada. É muito pouco para um time que lidera a competição, que precisa se recuperar, que precisa ganhar o jogo. Eu acho que foi o Breno Beretta ou o Boles que disse, né? O Floresta é o nono e está 4 pontos só atrás do Guarani, é o nono. Então, assim, e ainda a rodada acontecendo. Então é importante o Guarani ligar o sinal de alerta, como disse o CH, porque são 3 jogos. O Guarani disputou 9 pontos e ganhou apenas 2, numa fase decisiva da competição. Numa fase onde mas o Guarani tem já uma certa gordura para buscar a classificação, mas eu não estou falando só em classificação. Eu estou falando em crescimento, né, em evolução, jogo a jogo, é isso que eu estou dizendo. Porque nós vimos um Guarani o ano passado que deu um sprint final extraordinário, classificou entre os 8, depois, né, bateu na trave e ficou fora do acesso. Então, eu não gostei do Guarani. Não gostei no primeiro tempo, não gostei no segundo tempo. As mudanças, o Hélio tentou, ajusta aqui, troca ali, né, muda o posicionamento, coloca um homem, um lateral na segunda linha para tentar ser um pouco mais efetivo. E eu estava falando isso no intervalo, que o Guarani precisava jogar, que os laterais precisavam jogar mais, que os laterais precisavam encostar mais na frente, porque quando você enfrenta uma linha, em alguns momentos linha de 5, se você não tiver a superioridade pelo lado, pelo meio você não vai entrar de jeito nenhum. Foi o que aconteceu. Né? Nós vimos um lance que o Maranhão, acho que escora ali pro Isaac, que faz a batida, que o goleiro faz uma grande defesa no segundo tempo, e só. E depois esse lance agora no finalzinho aí, no desespero, que o Herbert acabou perdendo o gol. Mas é muito pouco para um time, vou repetir, que está liderando a competição e que tem que brigar por uma das vagas, que tem que brigar pelo acesso. Então, para mim, o Guarani não jogou bem, né? Jogou as 2 últimas partidas também não jogou bem, e aí tá aí o resultado, né? Hoje era um jogo para ser vencido, hoje era um jogo para o Guarani sair mais líder do que nunca, mas deixou escapar, viu, Edu? E pode perder a liderança pro Brusque, né, que joga lá em Santa Catarina contra o Figueirense, se eu não me engano. Isso. E se ganhar, passa o Guarani. Exatamente, né, Edu? Isso. E se o Brusque ganha, passa o Guarani, não é isso? Passa, tá com 21 o Brusque, vai a 24, né? Guarani tá com 23 com esse empate. Exatamente. Então é isso. Então, pra mim, realmente, é uma noite não agradável pro torcedor bugrino e muito menos pro Guarani, que deixou escapar uma vitória, Edu. Ó, falar pra você, é impressionante como tá tudo cavalado, né? Como se diz na gíria, né? Guarani empatou 23, líder. Inter de Limeira ganhou hoje, foi para 22. Brusque vai jogar 21. Santa Cruz ganhou do Ituano 1-0, tá com 21. Paysandu vai jogar, tem 20. Caxias ganhou em Araraquara, tem 20 o Caxias. Maringá tem 19. Maringá hoje 4-0 no Volta Redonda. Ituano, 8º colocado, perdeu, tem 19. E o Floresta, que estava no G8, com esse empate a 19, nono lugar. Então, qual a diferença do líder 23 Guarani para Floresta, nono com 19, 4 pontos. É impressionante. Um é vizinho do outro aqui. Eu não consigo encontrar aqui uma diferença de 2 pontos. Tem aqui, ó. O Confiança, 18º, com 11. Acima dele o Maranhão com 14. Diferença de 3 aqui. É a única folga que tem. É impressionante essa Série C. E o Guarani já perdeu 7 pontos no brinco, hein? Deixa eu ver aqui, 7, né? Empatou com o Itabaiana, 1-1. Perdeu pro Ituano 3-1. São 5 pontos e o empate de hoje. 7 pontos. E agora pega o Paysandu no próximo final de semana. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Só falar os resultados aqui na Série C hoje. Maranhão 0, Inter 1, Maringá 4, Volta Redonda 0, Confiança 1/2, Santa Cruz 1, Ituano 0, Ferroviária 0, Caxias 1 e Guarani e Floresta 0-0. Oi, Boles! O moço de Piracicaba, bom de microfone piracicabano, viu? O craque! Edu, o Guarani não teve nenhum destaque nesta partida, longe disso, né? Foi uma noite pouco inspirada do time bugrino.
Então, pela defesa do jogo, né, que garantiu este empate, que poderia ser até uma derrota, né, o placar, o resultado poderia ser diferente, eu fico com o Kaique França, goleirão do Guarani. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Bom retorno a Piracicaba, grande Boris, é impressionante, né? Você pode pegar todos os jogos do Guarani, tem defesa do Kaique França. Mas ganhou de 5-0 no Maringá, eu lembro desse jogo aqui, lá em Maringá, 5-0 Guarani. Kaique França pegou, e foram 3, hein? Mas 5-0 no Amazonas do Brinco, mas o Kaique França pegou. Sempre pega, sempre, não tem... Pode ver, sempre tem, foi 2-0, 3-0 Guarani, mas o Kaique... Gente, a defesa que ele fez a 48 do segundo tempo, impressionante, hein? Oi, Breno Beretta, o craque. Bom, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes, pra mim o craque do jogo, o Kaique França mais uma vez. Ele pegou aquela bola lá no finalzinho, né? Foram 2 bolas no segundo tempo, uma no ângulo e a outra que ele pegou no finalzinho e salvou o resultado que poderia ter sido ainda mais desastroso. Para mim, o craque do jogo, Kaique França, Edu. Muito bem, gente. Kaique França, 2 votos, hein? Glegler, o craque do jogo. Aí eu vou acompanhar os meus companheiros aí. Para mim, pela defesa, né, Edu? Kaique França, defesa que garantiu o resultado. Muito bem. CH, o craque. Kaique França, pela defesa no último minuto de jogo. Vou fazer o seguinte, então, eu vou repetir. Vamos fazer o seguinte, o técnico, vou dar uma de improviso aqui, não sei se dá. Dá pra puxar o lance 6 aí, pra mim agora, o lance 6? Kaique França, o craque do jogo, a defesa que ele fez a 48 segundo tempo, lá no gol do placar. Na narrativa, é ele, o moço de Piracicaba. Velocidade do Matheus Martins, tá no mano a mano com o Renan Castro. Matheus Martins, olha o Floresta chegando, um bolão, pintou o gol, chute cruzado, espalma, pega de novo o Kaique França. Em 2 tempos, Diego Matos teve a bola do jogo. Kaique França salvou o Guarani, Breno Beretta. Guarani 0, Floresta 0, público 3.372. O apito final volta já, agora 22h47. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, no brinco, o Guarani entra com Kaique França, Indayan, Maurício Antônio, Rafael Donato e Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo e Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira e o Maranhão. Guarani não teve o João Paulo, problema na coxa, hein? As alterações, todas no segundo tempo, por ordem cronológica. A 18 minutos, deixa eu ver aqui, saiu o Carlos Eduardo, entrou Emerson, que é lateral esquerdo, né? Carlos Eduardo é volante, aí o Emerson foi fazer a lateral esquerda e o Renan Castro foi para o meio. E também a 18 minutos, saiu Guilherme Cachoeira, entrou Guilherme Parede. A 33 minutos, olha aqui, foi o Isaac saindo, entrando o Kevin. E também a 33, sai o Maranhão, entrou Ebert. E a 35, 2 minutos depois, sai Cauã Jesus, entra Luca. A equipe do técnico Hélio Cizenando. Floresta com Deimison no gol, D-H-E, Deimison. Depois 3 zagueiros, Afonso, João Vitor, que tem 2,2 metros, e Valdo. Lateral direito, Eliandro, depois Cedric, Matheus Martins, Nonato, depois Johnny Douglas, Buga, B-U-G-A, Buga, depois Danley, jogou na Ponte em 2020, Danley, Garratti, depois Mateuzinho, e o lateral esquerdo Kaique, depois Diego Matos, e Celeri, técnico Leston Júnior. Apitou o árbitro de Pernambuco, Paulo Belense Prazeres Filho. Cartão amarelo pro Guarani, Guilherme Cachoeira e o Maranhão. Pro Floresta, Afonso, Nonato e o goleiro Deimison. Vamos aos gols, hein? Aliás, não teve. Que gol, seu Edu? Não teve. Público, 3.372. E a renda, 58.200. Guarani 0, Floresta 0. A ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, deixa eu falar pra você aqui do palpitão nosso aqui, meus amigos, minhas amigas. Olha aqui, participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo. É fácil participar. Entre no Instagram, @Bandeirantes Campinas, dê o seu palpite para o jogo Brasil e Noruega. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas, escreva a palavra mundial, nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte Debate. Participe e boa sorte! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 5 minutos, hein? Guarani atacando para o gol do placar. A bola sobra para o William Farias em primeiro chute do Bugre, em Boles. Ficou dominado aqui na ponta, lançamento. Cachoeira cruzou para a boca do gol. Sobrou a chance, pé canhota, batida, pega Davidson. O William Faria, como elemento surpresa, pisando dentro da grande área. Bola espirrada, ele bate com o pé esquerdo. Davidson cai no canto direito para fazer a defesa predominante. Primeiro tempo, o domínio do Guarani. Eu contei aqui, esse tal de Floresta, quando passava no meio de campo, ele não dava 4 passes, não chegava a 4 passes. É impressionante. Vamos lá, defesa 21, Maranhão. Maranhão. O Renan Castro cobra um escanteio e aí o goleirão, de punho, dá o soco. A bola sobe, Cauã Jesus entra de cabeça, dá uma cabeçada pro Inayan. Só que o Inayan fura. E o zagueirão atrás do Inayan, ele foi matar a bola, deu nos pés de Maranhão, que deu uma cruzada, um chute forte. Como é que foi, Bolis? Bola, Cauã colocou na área, tentou desvio, sobrou, Maranhão vai marcar. Davidson, espetacular, voltou pra fora, William Farias.
Davidson, a queima-roupa, uma paulada, ele consegue defender e evita o primeiro gol do jogo. Incrível, Breno Beretta. Vamos para o segundo tempo, onde ocorreu aqui um pênalti não dado pelo árbitro, um pênalti no Rafael Donato, o zagueirão desceu para resolver. Vamos lá, Isaac vai chutar 7 minutos. Isaac, o Maranhão preparou pro Isaac, né? Vai chutar rasteiro, Bolis. Ele domina, pega em outro pra Inayan, que acaba errando o passe. Nonato tira mal, Carlos Eduardo para o Maranhão. Maranhão ajeitou pra Isaac, ele bate, Davidson! Um tapinha na bola do goleiro, colocando pra fora. No chute rasteiro forte do Isaac. Davidson faz a defesa, coloca pra fora. É Davidson com Davidson, não é um Davidson qualquer, Davidson. Olha, 15 minutos, Kaique França trabalha, hein, pela primeira vez. Sabe aquela bola que se pegar legal, mas se passar é falha? Vamos lá, um chute da meia-lua. Tem bola para o de ataque, o time do Floresta. Mateuzinho puxou para canhota, bate, espalma, Kaique França. Acabou de entrar o Mateuzinho, ele recebeu a entrada da grande área, limpou, puxou para canhota e soltou uma bomba. Kaique França coloca a bola. Esse Mateuzinho deu trabalho e ele também participa de um contra-ataque gigante a 48. Kaique França no gol do placar. O Diego Matos, o meia dúzia, sai, entra na área, cara a cara com quem? Olha, com quem na frente dele? Velocidade do Matheus Martins, tá no mano a mano com o Renan Castro. Matheus Martins, olha o Floresta chegando, um bolão, pintou o gol, chute cruzado, espalma, pega de novo, Kaique França. Em 2 tempos, Diego Matos teve a bola do jogo. Kaique França salvou o Guarani, Breno Beretta. Depois o Ebert teve a outra bola do jogo. 1 minuto depois, Ebert no último lance, olha, dentro da área, bola pingando, ele isolou. 0-0, Greger, vamos lá, qual é a defesa? Essa última aí, né, Edu? Inclusive essa última que fez com que o Kaique França fosse o craque do jogo. Pra mim, essa defesa do jogo. Quem ligou o rádio e falou, puxa, 0-0 e Kaique França foi o melhor em campo, devido a essa defesa, gente. 48. O Guarani também não estava legal o segundo tempo, mas ele foi a bola do jogo. Oi, CH, a defesa? A do Kaique França no segundo tempo, Edu. Vamos lá, 48, segundo tempo, mais uma vez para você ouvir outro bom lance, outra boa performance do Kaique França. O jogo, né? Porque se não tinha trabalhado no primeiro tempo, fez uma defesa. Não tinha trabalhado. Opa! Mano com o Renan Castro. Matheus Martins, olha o Floresta chegando. Um bolão, pintou o gol, chute cruzado, espalma, pega de novo, Kaique França. Em 2 tempos, Diego Matos teve a bola do jogo. Kaique França salvou o Guarani, Breno Beretta. Gabarito do jogo. O apito do sorveteiro, gabarito do jogo, Greger, Guarani 0, Floresta 0, nota do jogo. 4,5. CH. Nota 5. Kaique França. Greger. Foi o craque do jogo, Edu, nota 5,5. Notou um negócio, ele fez essa defesa, mas era 48 segundo tempo, e que defesa? Quanto você deu? 5,5? Isso, 5,5, Edu. Muito bem, tá modesto, hein? E Nayan, parece nesse momento que ganhou a lateral direita, tanto mudada pelo Guarani, o Inayan, que fez o gol de empate no último jogo aí, CH. Como é que foi o Inayan hoje? Discreto, mas não comprometeu. 5. Maurício Antônio e Rafael Donato. Greger, Maurício Antônio, Rafael Donato que teria sofrido um pênalti. E pra mim foi pênalti mesmo. Edu, pra mim hoje foi bem a dupla de zaga. Nota 5,5. Qual que é o zagueiro do Guarani que não tá jogando? É o Jonathan Costa, né? Jonathan Costa. Isso. E pra você, ô CH, Maurício Antônio e Rafael Donato. Sem problemas, os dois trabalharam bem. 5. O Renan Castro foi o homem da bola parada. Renan Castro, que o Breno falou, que essa semana falou com ele e tal, entrevista conosco aqui, que ele foi meia. Ele gosta de pegar e meter uma, né? Pegar e
bater de 3D. Tanto é verdade que o Emerson entrou no lugar do Carlos Eduardo, e você me corrija, por favor. O Emerson foi para a lateral esquerda e o Renan Castro foi para o meio. Bom, ele cobrou, só teve no final do primeiro tempo, teve um escanteio que o Carlos Eduardo foi cobrar. Depois voltou para o Renan Castro. Mesmo que o escanteio fosse do lado direito, ele atravessava todo o campo e ia cobrar o escanteio. Vamos lá, o Gleger, Renan Castro. Nota 5. Para você, CH. Nota 5. Discreto, mas não comprometeu. E teve alguns bons momentos no ataque. William Farias e Carlos Eduardo. Com você, Gleger, essa dupla aqui de volantes. William Farias teve uma chance logo aos 5 minutos, que nós colocamos aqui, a defesa do goleiro aí do Floresta. E eu tenho percebido que em todos os jogos, quer dizer, nos últimos jogos, o Carlos Eduardo tem sido substituído no início do segundo tempo. E ele vem tão bem, estava melhor ainda, digamos assim. William Farias e Carlos Eduardo, Gleger. Você tem razão, Edu. Ele nos últimos jogos aí, o Carlos Eduardo não vem bem. Nota 4 para ele e o William Farias sempre mantém uma regularidade. Nota 5. William Farias e Carlos Eduardo titularíssimos do Guarani CH. Eu não sei se é coincidência ou não, mas nos 3 últimos jogos que o Guarani não conseguiu vitória, o Carlos Eduardo não foi bem. Não sei o que está acontecendo com o jogador. Hoje até tive uma expectativa como segundo volante para ele dar dinâmica no jogo. Aconteceu em poucos momentos. Eu não gostei. 4,5 para o Carlos Eduardo e 5 para o William Farias. Inclusive ele gosta muito de chutar, né? De fora da área, não tem chutado nesses últimos jogos aí. E o Isaac, hein? Ele teria feito, pergunta e nota, Gleger. O Isaac teria feito hoje o papel de meia, já que o João Paulo não pôde jogar. O Isaac foi até 33 do segundo tempo, depois entrou o Kevin. Isaac. Junto com o time não tá bem, né? É bom jogador, é um jogador importante, mas não tá bem. 4,5. Bom, o Isaac vai... É difícil ele fazer um jogo inteiro. Eu não me lembro. Sempre substituído. Oi, CH, Isaac. Muito discreto, né? E também encaixotado pela boa marcação do Floresta. 4,5. Olha, Cauã Jesus... Vamos fazer um combo aqui, ô Gleger. Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira e o Maranhão. Que já dissemos aqui, comentamos e ouvimos. Os 3 foram substituídos. Mas agora vamos lá. Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Cauã Jesus e Cachoeira, nota 4,5. Não foram bem. E o Maranhão não foi bem também, nota 4. Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira e Maranhão, CH. O Cachoeira também parou de jogar, né? Não sei por quê. Talvez seja porque os adversários estão prestando mais atenção no Guarani. Não sei ao certo. Hoje ele não foi bem. Cachoeira 4, Cauã Jesus 4 e Maranhão 4,5. Gente, vamos lá. Os que entraram e você, Gleger, emendando com o treineiro Hélio Cizenando, tá? Vamos lá. O Emerson Barbosa, o Kevin, o Luca, o Parede e o Ebert. Ele trocou todo o ataque. Terminou com 4 atacantes. Kevin, Luca, Parede e Ebert. O Ebert perdeu o gol aos 49. O Kevin fez 2 faltas. Não chegou a produzir. Mas quem decide são vocês. Luca, não lembro de nada. E o Guilherme Parede, eu queria só um detalhe. Nós estamos a 27 minutos, você tinha acabado de entrar, e teve um contra-ataque do Floresta. E aí eles trabalharam a bola, entraram na área, cruzaram, quem voltou correndo e cortou o contra-ataque foi o Guilherme Parede, que cabeçou para escanteio. Os que entraram emendando com o Hélio Cizenando, Gleger. Eu não gostei dos que entraram, né? O time não evoluiu. Pra mim até caiu o nível da equipe, então não gostei. Tanto que o Ebert teve nos pés dele ali, e um cara que sabe fazer gol, né? Já fez alguns gols aí na competição. Perdeu um gol feito, o Ebert, então não gostei. E o Hélio Cizenando, Edu, é assim, né? Ele tentou, né? Você vê, é aquilo que a gente sempre fala. Não adianta você encher o time de atacantes, né? Não é por isso que você vai vencer o jogo, que você vai fazer gols. E também você não dá pra encher o time de zagueiro que você não vai, ele vai passar o campeonato inteiro sem tomar gol. Não é assim que funciona. Ele tentou de um jeito ou de outro algumas mudanças, não deu certo. Eu acho que ele poderia ter preparado um pouco mais esse time do Guarani para sabendo do que ia enfrentar, porque todo mundo sabia que o Floresta tinha essa característica de ficar atrás e jogar por uma bola. Você vê que ele teve a bola nos pés
para matar o jogo. E aí o Kaique França acabou fazendo a defesa. Então tudo que o Floresta fez durante todo o jogo, a chance apareceu no finalzinho, mas eles não tiveram competência. Então eu acho que ele deveria ter estudado um pouco mais o time do Floresta, para tentar se sobressair em algum setor do campo. Eu acho que isso é o que o treinador tem que fazer, é papel do treinador isso. Saber o que vai enfrentar e armar uma estratégia para tentar se sobressair. E ele não conseguiu. A nota do Hélio Cizenando hoje é 4,5, Edu. Então vai descansar, Greg. Você trabalhou hoje na TV, na transmissão de Maranhão 0 entre Limeira 1, lá no Castelão, né? Você, Batista, Tigrão. Então, bom descanso, bom domingo e vamos, Brasil! Essa semana foi uma trinca, né, Edu? Foi, né? Semana teve jogo no meio de semana, teve dobrada hoje, né? Se Deus quiser, a semana que vem vai vir uma folga aí, se Deus quiser. Edu, Brasil, anota aí, Brasil 2-1. Um grande abraço, boa noite pra você e pro CH. Boa noite. Valeu, Edu. Valeu, grande. E CH, os que entraram, emendando com Hélio Cizenando nesse Guarani 0, Floresta também 0. Todos que entraram não agradaram, não acrescentaram absolutamente nada. Ficam sem nota. E o Hélio tentou de todas as maneiras, mas o time estava sem inspiração. Sabe aquele toque a mais, aquela felicidade a mais? Hoje o Guarani acabou sucumbindo para a forte marcação do Floresta e não conseguiu vencer o jogo. É motivo de preocupação, sim. Você ficar 3 partidas num campeonato onde você é líder e não vence, né? Principalmente porque está chegando a segunda fase, preocupa, mas nada para desespero. Hoje o João Paulo, para mim, fez muita falta mesmo, e está mais do que claro que ele não tem substituto nesse time do Guarani. Trabalho do Hélio Cizenando, 4,5, Edu. E para encerrar, 2 coisas. Bom, primeiro o árbitro, né? Seu Paulo Belense Prazeres, filho de Pernambuco, CH. E o pênalti, CH? Um desastre. Um árbitro despreparado, não consegue apitar uma partida de 3ª divisão. Então não pode ser árbitro profissional. Ele prejudicou o Guarani. O pênalti no Donato foi escandaloso. Portanto, nota 3 para o árbitro, Edu. E o Floresta, uma equipe modesta, recebe todo o nosso respeito aqui, endureceu no segundo tempo, está há 6 anos na Série C, tem como patrocinador uma vidraçaria e uma grande rede de jeans, né? Uma loja de jeans, fabricação jeans. Algum destaque? É o 9º colocado agora o Floresta. Você, qual é a sua análise do Floresta, CH? Olha, o Leston faz um bom trabalho à frente do Floresta. Eu acho que é um time que vai brigar pela 8ª vaga. Time que marca muito competente, é um time organizado, sem e com a bola, né? Teve uma proposta no primeiro tempo e uma proposta no segundo tempo. Teve variação de tipo de jogo. Portanto, o trabalho é bom do Leston. Evidentemente que é um time, né, que não tem tantos valores individuais assim. Mas hoje conseguiu segurar o Guarani. E com competência. Eu acho que briga pela 8ª vaga. Nada mais do que isso, Edu. Não deve, pode até acontecer, mas não deve brigar por acesso não, Edu. O Floresta conseguiu se classificar para a segunda fase ano passado, mas não subiu. Um abraço, CH. Grande final de semana e vai, Brasil! Quanto é que vai ser, CH? Amanhã, 2-1 para o Brasil. Vai ser apertado, mas vai ser no tempo normal. Se Deus quiser, e nós teremos aqui uma grande cobertura. Um domingo espetacular de cobertura da Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa vai narrar o jogo e tomara que o Brasil vença o jogo. E meu palpite é 2-1. Um grande abraço a você, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser, Edu. Grande CH, bom descanso. Olha, eu vou dar uma faturada e vou voltar com a coletiva do Hélio Cizenando, hein? Guarani 0, Floresta também 0. O público foi de 3.372. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, muito bem, 0-0 no brinco, vamos à coletiva do Hélio Cizenando. Hélio, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco do jogo, uma partida complicada, a equipe do Floresta, principalmente no primeiro tempo, dificultou muitas ações ofensivas do Guarani. Emendando mais uma, em relação ao Jonathan Costa. A lesão preocupa? É caso cirúrgico ou é mais cuidado, precaução nessa fase de Série C do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao jogo, né, ao Floresta, nós já esperávamos essa dificuldade, os jogadores esperavam. O Floresta é uma equipe que já está com o treinador há 2 anos. O Leston joga assim há 2 anos, ele quase subiu desse jeitinho. Enfrentei ele ano passado no Figueirense, mesmo se ele tomasse o gol, ele não sairia lá de trás. Ele quer sempre o contra-ataque e a bola parada, e isso tem dado certo. É um jogo que ele assimilou, as escolhas são dele, os jogadores são a escolha dele, o treino são as escolhas dele, então acho que ele vem mantendo isso, ele está ali no G8, mas nós sabemos, é muito difícil enfrentar um adversário, quando se fecha tão bem, você tem que estar bem inspirado, né, para conseguir furar esse bloqueio deles, e hoje, infelizmente, nós não conseguimos. Em relação ao Jonathan Costa, não é caso cirúrgico não, acredito que por mais talvez contra o Paysandu ele possa jogar. O jogador que a gente conta muito e precisa também. Hélio, boa noite, professor. Eu queria perguntar se o Carlos Eduardo, ele é o terceiro jogo do Carlos Eduardo, que ele, diferentemente dos outros, onde ele vinha muito bem, ele caiu um pouco de rendimento.
Isso se deve, ele está sentindo alguma coisa, é alguma coisa a condição física, ou se dá também, está se dando também pela marcação dos adversários que conseguiram ou identificaram que boa parte das jogadas da equipe do Guarani saem do Carlos Eduardo. Um jogador que arrisca muito de fora da área, que praticamente não está chutando mais de fora da área, com as duas pernas até. Bola parada, talvez tenha sido orientação sua, o Renan Castro está mais agora na bola parada. Eu queria que você comentasse um pouco do rendimento do Carlos Eduardo, por gentileza. Obrigado. É uma oscilação do atleta, né? Vem passando um momento difícil com a filha pequena dele também, não tem dormindo direito, né? A gente tem que entender também, né, o momento que tá. Tem filho pequeno, não é fácil, quem é pai sabe bem disso. Mas nós vamos procurar trabalhar bem ele também, dar tranquilidade para ele e tem que continuar sendo o Carlos Eduardo que a gente conhece, né? Não é fácil jogar no Guarani, pode ser também que o peso esteja grande também. Em relação a ele não fazer a bola parada também, o adversário marca muito a bola parada dele, o time era muito alto do Floresta, a gente optou por ter uma batida diferente. Boa noite, Hélio, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Hélio, hoje, você mesmo disse, né, o Floresta já joga um bom tempo assim com essa linha de 5, virou um 5-4-1, na verdade, não dá nem para chamar de 3-5-2, né, uma linha muito baixa, e o Guarani manteve os 4 homens de meio campo. Em algum momento a gente percebia que estava faltando um pouco mais de profundidade, principalmente pelo lado esquerdo. O Cauã não conseguiu dar essa profundidade no campo. Depois você colocou o Emerson fazendo segunda linha, tentou fazer essa profundidade, também não encontrou. Você acha que também, além de enfrentar um time com linha de 5, uma linha um pouco mais baixa, essa linha de 4 homens do meio campo está ficando um pouco mais manjada pelos adversários e fica mais difícil para o Guarani, de repente... Você até citou durante a semana que você não tinha extremo voando, né? Não sei se foi essa palavra que você usou, mas que você não tinha extremo voando. Tá faltando atacante de beirada no Guarani para tentar abrir o time adversário no segundo tempo, em algum momento. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esses detalhes todos. Na verdade, a ideia que eu coloquei foi botar o Cauã na frente, né? Na frente do Renan ali e jogar entre o lateral e o zagueiro. A gente passa detalhadinhos para ele, ó. Você vai jogar aqui ele e o Cachoeiro, né? Tá fazendo aquilo ali pra gente. Às vezes não acontece, às vezes o adversário marca, se fecha bem, tem que ser mais rápido, a bola tem que ser mais rápida, a bola não pode quicar, tem série de fatores para você entrar no time desse jeito. E o entendimento do atleta também. Mas foi tudo passado, ele hoje não estava quase como meio-campista. A ordem era para ele estar de um lado, o Cachoeiro estar do outro, os 3 meio-campistas seriam Farias, Carlos Eduardo e Isaac. É que estava acontecendo muito no primeiro tempo, o Isaac estava ficando muito perto do Farias, ele e o Carlos Eduardo, e não estava muito próximo do Maranhão. Então o Maranhão até segurou algumas bolas, mas os meios estavam longe dele. Como o Cachoeira e o Cauã seguravam os zagueiros do lado e precisava dele estar mais próximo ali do Maranhão, foi coisa que não aconteceu. Mas a gente passa, mostra imagem, aí vai muito do atleta também. Mas o João Paulo tem uma qualidade diferente, né, cara? Ele nos dá muitas coisas, né? Quando um cara do nível do João Paulo não joga, você ter outro para substituir é difícil. Leve, acha passe, tem o drible, é tudo isso que desconcerta um adversário que marca tão bem como o Floresta. Boa noite, Hélio. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, o quanto que te preocupa essa lesão do João Paulo, porque a gente sabe que muscular, grau 2 não é rápido para tratar. E sobre o Emerson também, ele até falou na saída do gramado que ele ainda não está 100%, está tratando. Imagino que seja até por isso que ele está entrando no decorrer dos jogos, né? E uma outra situação, gols perdidos do Guarani, que o Guarani voltou a apresentar hoje, teve chance e não consegue matar. Eu acho que isso é algo que você deve cobrar muito e vai continuar cobrando, porque hoje o Guarani teve chances mesmo não tendo o João Paulo e não conseguiu matar, né? A gente trabalha muito isso, né? Esse dia a dia nosso aí, a gente trabalha pra caramba, não pode falar o gol do Maranhão que ele perdeu. Eu acho que o goleiro fez uma baita defesa ali, né? Difícil. Essa pro Herbert no final ali, que eu vejo que era uma bola para ir com a cabeça, foi com o pé. A preocupação em relação ao João Paulo, né? Eu sou um treinador que não posso ficar preocupado com quem tá machucado. Eu sei que ele vai nos ajudar. Eu tenho que fazer de tudo para achar outro imediatamente, né? No dia a dia ali, achar uma solução. Eu vou atrás de solução. A hora que o departamento médico me dá o João Paulo, aí eu vou trabalhar em cima do João Paulo. Eu não posso ficar preocupado com ele. Mas um jogador do nível dele sempre vai fazer falta. O Hermes vem com aquele pé dele, às vezes ele sai do treino, ele sente meio mancando, a gente tá insistindo nele mesmo, porque é um cara que faz a diferença, até eu não ponho ele lá atrás, porque às vezes
para correr para trás, eu vejo que ele pode errar ou abaixar a velocidade, então a gente prefere botar ele na frente ali, por isso que ainda eu não coloquei ele para iniciar desde o começo na posição dele. Hélio, Thiago do Portal Tudo Sou Paulista. Durante o jogo, né, a equipe do Guarani teve muito volume, foram 15 finalizações contra 7 da equipe do Floresta, e como você falou, o Leston armava muito a questão do contra-ataque, né? E vários desses contra-ataques foi em função dos escanteios que o Guarani batia, né? A maioria dos contra-ataques foi de fato do escanteio. Você acha que tem que corrigir esse posicionamento do escanteio na parte defensiva? E em relação à arbitragem também, né? Para mim, teve ali 2 pênaltis claros para a equipe do Guarani. Queria que você comentasse também esses 2 lances. Obrigado. Acho que os contra-ataques, pelo menos no segundo tempo ali, foi as batidas na bola que não foram boas, e quem era para ficar na segunda bola não matou a segunda bola, né? Até a gente cobrou lá no vestiário, né? Tem que matar aquela segunda bola. Então foi uma chance que nós demos para ele, uma bola ofensiva que seria nossa, e nós acabamos tomando gol de bola parada. Em relação à arbitragem, a Série C, vocês acompanham aí, vocês falaram que teve qual o jogo que teve uma arbitragem assim, bem acima da média aí, é difícil, cara. É difícil porque a gente, com todo respeito às arbitragens de outros estados, aí hoje a gente pegou arbitragens de Pernambuco, acho. Eu achei, muito mal, assim, como várias outras aí que a gente pega, mas não tem o que fazer, né, cara? Não dá pra ficar sofrendo por ver uma arbitragem que a gente já sabe, os atletas já sabem, ó. Pega às vezes a arbitragem do Amapá, de estados que ele apitou pouco, às vezes é muito árbitro que apitou pouco, né? A gente pega árbitro que apitou 7 jogos, 6 jogos, né? Diferente dos árbitros de São Paulo, às vezes até de Minas. Então, às vezes, a gente corre esse risco e vai fazer o quê, né? A CBF, ela não dá tanta, como posso dizer, ela não organiza tão bem uma Série C que tem tantos times de um nível tão bom, e eu vejo ela meio desleixada em relação a isso. Hélio, boa noite, Diego Linardo da TV Bandeirantes. Eu queria saber, esse empate, qual foi o gosto dele para vocês? Vocês tiveram mais posse de bola, mas infelizmente não concretizaram o gol. E o que passar pro elenco agora para enfrentar o Paysandu na próxima rodada? Ficamos indignados com o resultado, né? Porque você correu atrás o tempo inteiro, mostramos o que Floresta fazia, né? E eles estão indignados também, porque você quer em casa, você precisa pontuar, né? Para valer aquele ponto que tivemos contra o Figueirense, hoje teria que pontuar, para o quanto mais rápido a gente tá entre os 8 ali, melhor. Continuar trabalhando, não tem jeito, corrigindo, ver as opções que nós temos para fazer um melhor jogo lá contra o Paysandu. Sabemos que é um jogo difícil, na Curuzu ainda, né? O gramado lá não tá um dos melhores também, mas vamos lá com força, com respeito, entender bem o adversário, tem um grande treinador lá pra gente fazer um baita jogo lá. Muito bem, fechando aqui, gente, está o coletivo do Hélio Cizenando, técnico do Guarani. Na Copa do Mundo, hoje Marrocos 3, Canadá 0, França 1, Paraguai 0, gol do Mbappé de pênalti, 24 segundo tempo. Então Marrocos e França se encontram nas quartas de final. Amanhã, hein? 5 da tarde, Brasil e Noruega, com Ulisses Costa, na Rede Bandeirantes. 21 horas, México e Inglaterra. Por quê? Porque o vencedor de Brasil e Noruega vai pegar o vencedor de México e Inglaterra. Segunda-feira tem Portugal e Espanha, 4 da tarde. 21 horas, Estados Unidos e Bélgica. E na terça, 1 da tarde, Argentina e Egito. E 17 horas, Suíça e Colômbia, é o que restou da Copa do Mundo, tá? Na Série B, tivemos hoje Criciúma 1, Sport 0, Novo Horizontino 3, Atlético Goianiense 0, Londrina 5, CRB 0 e Goiás 2, Ceará 0. Olha a situação da Ponte aqui, a Ponte que perdeu para o Fortaleza 2-0 na quinta-feira. E ainda na quinta, Cuiabá 1, América 0. A Ponte penúltima com 8 pontos. O Londrina já saiu do Z4. A diferença da Ponte para o Ceará, que é o primeiro, né, fora do Z4, o Ceará que acabou perdendo, para o Goiás, o Ceará tem 17, a Ponte tem 8. Diferença de 9 pontos. Só que essa diferença pode aumentar porque o Botafogo e o Avaí, que estão na frente da Ponte aqui também no Z4, vão jogar segunda-feira em Ribeirão Preto. Botafogo e Avaí. Se o Botafogo vencer, então aumenta essa diferença aí da Ponte para o primeiro fora do Z4. Na Série C, Maranhão 0, Inter de Limeira 1, Maringá 4, Volta Redonda 0, Confiança 1/2, Santa Cruz 1, Ituano 0, Ferroviária 0, Caxias 1 e Guarani e Floresta 0-0 com 3.300 de público, tá?
Nessa Série C, Guarani líder com 23, Inter de Limeira tem 22, Brusque 21, Santa Cruz 21, Paysandu 20, Caxias 20, Maringá 19, oitavo Ituano 19, o Floresta é o primeiro fora do G8, aqui é o nono colocado com 19. Só que o Brusque joga segunda-feira em casa contra o Figueirense. Se o Brusque vencer, ultrapassa o Guarani, que termina como segundo. Mas a diferença nesse momento, o Guarani líder para o nono colocado de 4 pontos. Impressionante a regularidade na Série C. E na Série D de dado, terceira fase, jogos de ida. Tivemos em Itajaí, só os paulistas, Marcílio Dias 1, Portuguesa do Canindé também 1. Agora tem o jogo da volta no Canindé. A Lusa tem que vencer por qualquer placar. Se der novo empate é pênalti. O 15 de Piracicaba jogou em Cianorte. Olha o que aconteceu. Cianorte 4, 15-0. Domingo, o jogo da volta em Piracicaba. O 15 tem que vencer por uma diferença de 4 pontos, vai para pênalti, ou vencer por diferença de 5. E o Velo Clube virou para cima do São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Em Rio Claro, Velo Clube 2, São Luís 1, jogo da volta lá em Ijuí. Domingo que vem, o Velo joga pelo empate, sendo que o Noroeste e o Água Santa foram eliminados na segunda fase. Meus amigos, final da nossa jornada esportiva, agradecendo a nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, Gilberto Sufi no brinco, Lucas Pessoa também, aqui comigo, Elton Grimaldi, obrigado Elton, e o Alan Zandelato, obrigado Alan, no YouTube, sensacional. Meus amigos, então amanhã em Rede Nacional, grande jogo do Brasil, segunda-feira, nossa programação normal, e a gente volta, eu acho que eu volto agora na quarta, né? Quarta tem Ponte Criciúma, quarta, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.